É que é muito melhor teres PHDA do que seres um pai de merda, não é? É Já que dá está. muito mais jeito. É tipo, mas ele tem PhD, ele não, ele é um ótimo pai. Sim. Mas isto devia haver diagnósticos. Nós devíamos criar diagnósticos. Por exemplo, pai de merda ser um diagnóstico. Porque há vários pais de merda, não é? Sim. E tu imagina, da mesma forma que a ansiedade, isso tudo é um espectro, não é? Há pessoas que têm um espectro de ansiedade, Sim, há pessoas claro, que têm se tiveres um medos espectro, de vez diferentes, em claro. quando tens um espectro de pai de merda. Tipo, não gostas, há pais que não gostam de brincar. Sim, sim. Não é? Exato. Tipo, tens um espectro ali de pai de merda. Claro. Pronto. Mas depois tens outro espectro de excelente pai. Tipo, Sim. gostas de ir ao jardim, mas tipo, está tudo bem seres às vezes um pai de merda. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one doll among many. Sejam bem-vindos ao Não Mandas em Mim, eu sou a Inês Lopes Gonçalves e juntamente com o meu convidado de hoje dou-vos as boas-vindas ao encontro anual dos fãs de listas, Exceis e etiquetas. Bem-vindo, Guilherme Geirinhas, tudo bem? Não estou sozinha Sabes nisto, coisas. pois não. Sabes coisas. Etiqueta, é verdade. Repara, mas eu sei coisas, mas partilho dessas coisas também, porque gosto de uma boa lista. Tu és fã de listas? Gosto de uma boa etiqueta, gosto de boa organização. Não sou tanto de Excel, ouvi dizer que tu és mais de Excel. Por acaso sim, eu trabalho muito à base de Excel. O que não, sendo da escrita, não é? Teoricamente, o Excel parece contradizer um bocado. Exato, eu trabalho muito à base de Excel. O que é que fazes? Sou comediante. Eu escrevo os guiões em Excel. Célula 1 é setup, depois célula 2 é punchline. Não, isso era um exagero. Isso era um exagero. Imagina eu agora dizer, a sério. Sim, por acaso era. Quão desmoralizante para esta conversa seria isso. Mas era invador. Mas eu acho que poderia dar, porque o humor tem uma certa lógica e tu organizas as coisas em células, pode dar. E podias funcionar mas numa lógica de minuta, quase tu começares a perceber que numa célula também funcionava com a de, não é? Tipo fazer operações. Quase. Tipo um somatório de. Então, mas olha, o humor resulta com aquela. O humor tem as regras dos 3, não é? Exatamente. 2 que são normais e a terceira muito exagerada. Exatamente. Portanto, eu acho que podia fazer com uma célula assim, exagerar a terceira. Não ia começar por aí, mas isso é interessante. Há um lado muito. É uma conversa, não é? A questão de se é possível aprender a fazer humor, se é possível estudar, se é possível. Claro que é sempre possível trabalhar e fazer melhor, sem dúvida nenhuma, não é? Mas essa questão das regras do humor, pensas sobre isso, do género, estás a sobreanalisar um texto do género, aqui assim, ok, 2, 1, não, acho que isso seria muito cansativo. Há coisas que funcionam, sei lá, as repetições, não é? Também tem uma certa lógica, não é? O exagero, mas são processos que já estão um bocado, sei lá, eu diria que estão cá dentro e que não estou sempre a desconstruir, tipo, ok, agora vou fazer estrategicamente aqui uma repetição, depois vou usar aqui uma regra dos 3, depois vou fazer, até porque isto até parece um bocado, não sei, é mais aquele manual de escrita criativa, tipo, agora vou fazer uma regra, que não é bem assim que funciona, não é? Portanto, mas o humor até agir porque o humor é um bocado não mandas em mim, mas com regras. Ou seja, dentro do absurdo, tu tens que encontrar uma certa lógica. Mas não seja, por exemplo, a regra, o timing é uma regra, no fundo. Ou não estás a dizer nesse silêncio. aspecto? Não sei, ou seja, tu queres construir, sei lá, mesmo em exercícios de escrita criativa. Sim. Estou-me a lembrar de um que muito conhecido, que eu até fiz quando fiz um curso com o Ricardo Luz Pereira, Sim. que ele nos dava, que era escreveres o hino sem a letra A. Ok. Ou seja, em vez de dizer heróis do mar, dizes heróis do líquido com cloreto de sódio. Ou seja, substituis por outra coisa. Tem uma regra, apesar de ser absurdo, tens uma regra dentro desse absurdo. E portanto, sim, eu gosto. O meu humor se calhar não é muito do improviso, até porque eu acho porque eu sou um bocado de control freak, não é? Aliás, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer neste podcast, mas pronto, isso é outra conversa que nós podemos ter. Tu precisavas de uma exceção. Sim, precisavas de uma exceção e tipo, ok, não. Mas eu acho que sim, acho que gosto muito de trabalhar com essa coisa de uma certa lógica. Ok. Já disseste aqui e já o disseste também publicamente, que lá está, que és control freak. E outra coisa que nós temos em comum também, não sei com que, é esta questão de preparar obsessivamente as coisas que se fazem. Sim. Por exemplo, estava-te a provocar há bocado, tu usas cartões como exatamente, eu, não é? O Guilherme perguntou-me isso antes. Tens cartões, eu também uso cartões. Às vezes eles estão aqui só para teres alguma coisa nas mãos, não é? Como um bebê tem uma fraldinha, não é? Tipo um objeto de transição, quase. Sim, exatamente. É um brinquedo. Dava imenso jeito. Olha, tenho aqui cartões, não posso vê-los para nada. Mas, ou seja, ter uma coisa nas mãos, sim, 30% da razão por usar cartões é para ter alguma coisa nas mãos, porque eu mexo muito, não é? Eu tenho muitos tics, eu faço muitas coisas com o corpo, porque quando me sinto desconfortável, isto apesar de tudo é uma coisa que provoca algum desconforto, claro, porque eu não controlo para onde é que isto vai, não é? E portanto, mas sim, gosto de me preparar, tipo, faço sempre, escrevo as coisas obsessivamente em cartões,
mais pesquiso muito. O que é que acontece? Por eu ter feito isso também, isto é uma coisa, parece meio soa quase. Parece que estamos aqui a autoelogiar-nos. Eu preparo-me imenso para as entrevistas. Mas eu Não é isso, gostava é que aquilo preparar um bocadinho já obsessivo, que já não é saudável, que é tipo, não, eu agora Sim. vou ver mais uma, porque há mais uma coisa que eu ainda não sei e que não sei o quê. O que é que acontece? Eu neste momento sei imensas coisas sobre ti. Ok, tenho medo, sim. O que é sinistro, se pensarmos um bocadinho. Sim. Portanto, diz-me uma coisa que tu achas que eu não saiba sobre ti. Que tu não sabes. Sinto que tu já foste à alta definição, portanto isso é. Logo aí é muito Pois é. difícil. É muito difícil fazer esse. Então, mas estás a dizer que eu já falei demasiado da minha vida pessoal. Não, Estás. tenho outras fontes também, não só públicas. Pronto, falei com a tua mulher. Ok, falaste com a Margarida, muito bem, vem daí a arrumação, não é? Mas ela é o outro extremo, não é? Sei lá, coisas que não sabes sobre mim. Epá. Mas uma coisa interessante, por exemplo, eu vou-te contar uma coisa sobre mim. Ok. Eu fui escoteira tipo até aos 25 anos. E essa informação não está na internet? Eu acho que não. Isso estás a explorar aqui uma grande vulnerabilidade. Ainda por cima, claro. E reparaste que eu não sei dizer vulnerabilidade. Isso Vulnerabilidade. Escutar até aos 25 anos. Epá, Sim, por exemplo, eu tenho não uma, sei. mas tenho vergonha. Pá. Eu ando a fazer um desporto agora Sim. que é demasiado burguês e eu tenho vergonha. É golfe. É golfe? Acertei. Não vou dizer que sim nem que não, mas tenho Claro um bocado. Mas repara, não vou dizer assim. Pá, é assim, tu já tinhas o bigode. Portanto, só faz sentido que antes com um saco de não sei agora, não sei a terminologia do Eu golfe. gosto de regras, e, por exemplo, o golfe é um desporto com muitas regras. Cá está. E com muita... Não estou a dizer que é. Não tenho estou a dizer nada que é. para te dar em termos de golfe. Sei que há tipo coisas tipo, há buracos, há. Eu também não. Eu tava... Não é o swell, isso é do surf, é o swing. Sim. Swing? E birdies? Eu estava a falar da canastra. Eu agora ando a jogar. Ou Ganhos- bridge, eu ando a jogar bridge. Campeonatos de crapô. Sim, ando a beber brandy e a jogar bridge. Olha, se eu tivesse feito aqui uma introdução tua, como se estivéssemos no Bom Partido, a série ótima que fizeste de resto, eu podia dizer qualquer coisa como Guilherme Geirinhas, filho, irmão, pai, jovem estudioso, mestre em gestão, premiado publicitário, cronista, nunca sentiu o cheiro a frango assado. E depois perguntava-te, qual destas é que está mais perto da verdade? Mas essas são todas verdades. É isso, justamente. Essas são todas verdades, sim. O que é muito engraçado porque à partida pode não parecer que é de facto uma coisa que te descreva, mas todas estas são verdades. Sim, são. Mas olha, voltando àquilo que estávamos a falar há bocado, essas introduções têm uma certa lógica também. Ou seja, por exemplo, quando eu. Primeiro é um truque, não é? Porque eu não sei começar as coisas e portanto uso Eu ia isto aqui. perguntar-te isso foi muito, eu achei muito hábil, porque eu sou horrível a fazer introduções. Não é isso, porque para já aquilo tudo tinha graça, porque tu de repente estás a imaginar o Pedro Nuno Santos, ou o Rui Tavares, ou a Catarina Martins, naquelas situações que tu sabes que são mentira. Sim. Estás a provocar-lhes mas tem que ter uma certa lógica. boa disposição e riso, não é? Mas tem que ter uma certa lógica porque, ou seja, mesmo dentro desse absurdo, por exemplo, eu dizer João Coutinho Figueiredo foi operário, tem Claro. mais graça do que Claro. João Oliveira foi Obviamente, operário. ou Raimundo, ou quem seja, O background claro. do Partido Comunista, do lado dos trabalhadores, ou dizer, por exemplo, João Oliveira teve uma startup de raquetes de pádel de cortiça, Claro. tem mais graça do que João Coutinho Figueiredo, porque eles estão mais perto daquele liberalismo. Exatamente. E portanto, até aí tem uma certa regra, não é? Ou Catarina Martins joga golfe, por exemplo. Catarina Martins joga golfe, tem muito mais. Por exemplo, o João Coutinho Figueiredo joga golfe. Claro, lá está. Mas pronto, Não sei, mas estou a o supor. contraste também, mais uma regra do humor. Porque os políticos também têm muita tendência, não é? Não é fácil conversar com um político, eles têm muita tendência a querer controlar um bocado a narrativa, não é? Sim. Tinhas de estar sempre assim a puxar. Eu até acho um bocado egoísta nisso, que é tentei fazer as minhas regras, não é? Nós tentamos sempre, ou seja, isto vai para onde tu quiseres agora. E eu ali também tentava, e sei lá, até aquelas coisas que eu acho que as pessoas possam interpretar como mais difíceis, tipo tratá-los por tu, por exemplo. Sim. Eu acho que até é uma defesa, tipo, isso ajuda-me a levar para onde eu quero. Se eu vos tratar por você, eu se calhar vou dar falar de exportações, Claro. porque eu falar tratá-los por você, eu não conseguiria perguntar-lhes como é que eles, quer dizer, como é que eles falam com a família, como Sim, é que falar da Patrulha Pata. Sim, para te falar da Patrulha Pata. Exatamente. Sim, é um bocado egoísta, porque de facto interessa-me falar da Patrulha Pata mais do que outras coisas, porque, por exemplo, tenho 2 filhos e agora É um assunto que tu, é um assunto que eu domino melhor, que tu obviamente. dominas, Sim. naturalmente. E não só, também Tu para as dizias- caricas, e se tu quiseres, estamos Tudo a Blue e essas Sim, a Blue, exatamente. Sim, Qual sim, é o teu sim. favorito, assim, ao nível do desenho animado? Eu, por exemplo, agora já não vejo esses desenhos animados para miúdos tão pequeninos, porque os meus filhos já são um bocadinho maiores. Mas eu lembro-me, a Peppa era um desenho animado que eu Ainda gostava não muito de fui ver. não. A porquinha Peppa não. Eu fui, repara, eu ando tanto a investir nisto que eu já fui ver ambos ao vivo. Eu fui ver a Blue ao vivo e o Não Panda e os faça, Caricas já, ao vivo. pronto, já foste. Eles mandam em nós, lá está. Mandam, mas se tu nunca lhes disseres que essas coisas ao vivo existem, Pois eles é. nunca vão Mas tu saber. és mamãe, eu sou um excelente pai. E repara, eu sei de cor o taça, chaleira, colherão.
prato fundo, prato raso, garfinho, faca do pão, saleiro, açucareiro, batedeira, panela de... pressão. Muito bem. Tu fizeste o que eu faço com o meu filho, que é panela de e ele completo. Mas espera aí, já que estamos isto agora com gestos. Com gesto é mais difícil. Então, espera. Eu sei. Sou uma... Uma cada. Sou uma taça. Não. Taça. Sou uma taça. Uma taça. É só... Repara. Sim. Sou uma taça, uma uma chaleira. Uma chaleira, pois é. Uma colher, o colherão. Acho que é assim. Um prato fundo, um prato raso, garfinho, sou um garfinho, faca do pão. Garfinho, faca do é pão. aberto. Então, A minha parte isso favorita. é o teu serviço da Vista Alegre, mas Saleiro, o garfinho é saleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão. Estás a ver? Nunca pensaste que isto fosse acontecer, Nunca. mas é. Uma das coisas, tu dizias agora que tu eras a exceção na temática deste podcast, que tu eras zero, não mandas em mim, mas eu acho que tu és um case study absolutamente fascinante para a temática deste podcast e vou passar a explicar. Okay. É que tu, já falaste sobre isso muitas vezes, tu tens o teu POC, perturbação, uma pessoa diz POC e faz um barulhinho, não é? Sim, faz. É perturbação, transtorno, nunca sei. Não sei. Pronto, sim. obsessiva compulsiva, tudo Sim. bem. Maluco. Mais fácil. Isso provavelmente é uma coisa que manda muitíssimo em ti, ao mesmo tempo que fizeste muitas escolhas de vida que te tornam absolutamente livre. E é isso que eu acho que. Diz-me quais. Assim, logo para começar. Não, quer dizer, ou seja, eu uso isso. Se calhar é as regras e essas repetições são um certo alívio para depois ser mais livre nos momentos, sim. Mas dá-me exemplos que eu quero ouvi-los. Então, dou-te um exemplo, por exemplo, sei lá, tu entraste em medicina. Existi, sim. Mas mesmo assim, ou seja, eu venho aqui para te contradizer. Ok. Eu acho que isso Vamos foi a um ato. isto. Não, eu acho que isso foi um ato de não mandas em mim. Foi. Não foi? Foi assim o maior ato de não mandas em mim que eu acho que fiz foi Achas desistir de que medicina. depois desse não tiveste mais nenhum? Esse foi assim o grande, porque mudou de facto bastante. Quer dizer, ou seja, para as expectativas que eu tinha, que eu próprio tinha, mudou um bocadinho. Ser medicina também pesa, não pesa? Pesa, mas atenção, ou seja, mesmo não é tipo, vou esse desistir ato... de marketing, vou desistir de medicina. Sim, mas na altura, agora se calhar medicina já não é bem, não é, se calhar agora é engenharia aeroespacial. Talvez sim, não é? sim. Mas mesmo esse ato, ou seja, eu adorava que tivesse um desistir mais poético. Tipo, eu lembro sempre do exemplo, o João Quadros já falou de que ele, quando ele saiu de gestão, estava a meio de uma reunião, tirou a gravata e foi, não sei se é verdade. Vamos acreditar que sim, que é mais. Mas eu adorava épico. dizer que foi um momento poético em que eu estava a meio de uma aula de anatomia patológica. Aquela pessoa que estava... diz despeço-me, não é? Sim, não é despeço-me, é meio de uma. Exato. Falar dos ossos do crânio, o sfenoide, etmoide, o occipital, e depois eu tenho uma eliminação e lembro, não, isto não é para mim, e tiro a bata, mesmo à Spider-Man, estás a ver, tiro a bata e vou-me embora e depois vou para o primeiro palco que há e começo a fazer stand-up. E não foi isso. Isso era o que aconteceria se houvesse na tua biopic, não é? Pronto. Sim, não, é assim que eu quero que escreva. Sim. Mas não foi isso que aconteceu. Não, quando o Afonso Reis Cabral escrever a minha biografia, quando eu falecer com 97 anos. Porque o Afonso Reis Cabral gostas especialmente? Não conheço, eu não conheço muito poucos escritores, disse este aqui porque pareceu bem. Não, e é bom, não, ainda é por cima, é familiar do Oeste de Queiroz, ainda por cima. Ainda por cima, exatamente. Eu pensei nisso, obviamente. Claro. Mas foi uma coisa muito mais. Eu já aí fiz alguma gestão de danos. Ou seja, decidi de medicina, depois fui para um curso também, fui para a Nova. Pronto. Mas muito antes disso, ou seja, não desistes a meio de uma aula e não rasgas a bata. Não rasgo, exato. Mas e disse estava a fazer os dois cursos ao mesmo tempo. Mas interessa-me esse processo também, que é uma pessoa não desiste de um dia para o outro. Sim. Porque há muita coisa que até a pessoa tomar a decisão e primeiro perceber que não está a gostar, ou tu nunca estiveste a gostar. Não, nunca tive a gostar. Desde o dia zero. Mas disse que gostava. Quantos anos? Não, eu só tive um ano em medicina. Se quer dizer, bem, mas caramba. Sim, mas terminei, ou seja... É muita coisa para estudar. Sim, tinha um lado... Fizeste aquele exame da morte. Qual exame? Não é? Aquele Não, eu abri cadáveres. Está bem, não, isso é só depois, não é? Calma, eu abri cadáveres. Que é uma coisa que eu nem sei se isto é uma coisa muito saudável, não é? Para os putos do primeiro ano de medicina. Achas que é logo muito à bruta? Eu tive a mexer numa perna. Pois. Não sei. Acho que todas as partes que podiam ter calhado, se calhar uma perna até foi bastante. Uma perna, sim. Calhou-te uma parte boa, como o frango assado, não? É Tipo, mais eu quero a perna. Mas é assim. Sim, realmente sim, é mais fibroso, não sei. Sim. Mas ou seja, não foi, quer dizer, eu percebi talvez ali a meio do primeiro semestre e depois também não queria ter aquela desistência e ser, sabes, aquelas pessoas que desistem e dizem, depois quando lhes perguntam o que é que andas a fazer? Estou a tirar a carta. Também não queria que fossem essas pessoas, de repente estava a tirar a carta. Então tive um certo período de até ao final do ano vou acabar. Mas depois lá está, depois fiz aquela coisa tipo vou fazer os dois cursos ao mesmo tempo. Pois. Ou seja, não disse que ia sair, disse agora vou fazer os... Mas depois nunca mais meti os pés em medicina, não é? Eu já disse isto. Portanto, Disseste isso, obviamente, às pessoas que viviam contigo, chamada da tua mãe e do teu pai.
provavelmente. Então, ainda mais às pessoas que não conheciam. Não, está bem, mas quer dizer, essas pessoas tu não deves nada, não é? Se calhar. Sim, agora sim, percebi isso, sim. Quando como é que se chega a casa e diz assim: olha, portanto, tu não dizes desistir de medicina, eu não só estou a tirar medicina, como vou também agora tirar gestão. Foi isso que tu disseste? E tu achavas que eles estavam a acreditar? Eu acho que fui. É que não é muito verossímil. O curso de medicina não é fácil. Não, houve um luto lá em casa. Houve um luto lá em casa. Mas sim, fui tentando convencer os meus. É assim, eles ainda hoje não estão convencidos. Agora, se calhar, estão um bocadinho mais convencidos. Mas houve um luto, sobretudo da minha mãe, de eu ter saído de medicina. Porque queria assim imenso um filho cirurgião oftálmico ou uma coisa assim. Pois. Ai, que específico, cirurgião oftálmico. Eu acho que cirurgia, por acaso, era não sei. Não, é assim, as mães dá sempre jeito ter um filho, médico dá sempre jeito, claro. Não é? E para os amigos, para passar receitas, essas coisas. Para passar receitas, sim. Aliás, a Margarida. Aliás, foi por isso que tu casaste com a Margarida. Olha, é por interesse. Acabou por ter uma médica na família, não é? Para. Mas eu diria que esse foi o meu ato mais não mandas em mim. De todos foi esse aí. Mas repara, já passaram 18 anos e eu. Sim, mas ou seja, mas também não foi aquela coisa do não, olha, eu não de encheres o peito de coragem e de olha, não vou fazer isto, não gosto disto, deixem-me todos. Foi assim um com mais pezinho. Eu percebi logo que não queria, não é? Ou seja, foi um ano que eu tive ali um bocado, tinha aquelas aulas de bioquímica em que dava a dar as proteínas, os lípidos, e eu estava profundamente desiludido com aquilo e só queria mudar. Só que depois também não sabia, não tive o passo corajoso de que eu na altura já gostava de escrever, mas quer dizer, o que eu vou fazer com a escrita? Depois vinha de um background também da escola em que era altamente orientado para aquelas coisas mais para as ciências convencionais, sim. Não tinha também assim um passado. Quer dizer, as saídas profissionais são ser advogado, médico, engenheiro. Sim, exatamente. Sim. Se bem que a minha família teve sempre um lado, a minha mãe é arquiteta e sempre teve um lado, é daí que teve a minha armação lá em casa. Não sei o quê, é daí que acho que veio, mas sempre teve um lado um bocado artístico. Pois. Tipo, o meu irmão foi para design, a minha irmã trabalha como editora e, portanto, sempre tivemos esse lado não muito convencional. Pois, ou seja, tu na altura, quando desistes ou quando sais do curso de medicina, não é logo para ir escrever, tanto depois tu fazes o curso de gestão. Faço o curso de gestão, o mestrado em. Eu nem sei, aquilo tem nomes em inglês, aquilo tem muitos nomes em inglês, tipo, eles não ensinam em português. Sim, mas percebi logo, mas ou seja, estava só. Sim, isto foi um luxo, no fundo, privilégio de ter 5 anos de poder estar a estudar e não ter. E saber que não queria fazer aquilo, não é? Isto é um grande luxo. Sim, obviamente. Porque eu continuava, ou seja, a escrever, a ter blogs, aquelas coisas em paralelo. Aqueles cursos de escrita criativa com as regras dos 3, lá está. Exatamente. Como é que tu eras em miúdo? Eras mais, assim, mais rebelde, mais de fazer as neiras, de sim, eu tinha muitas regras, por isso é que lá está, por isso é que eu venho em casa? Aqui. Sim. Ok, tipo quê? Que regras eram as da tua casa? Tinha, sei lá, regras à mesa, de não havia televisão à mesa, o meu pai é gestor hoteleiro e o meu pai sabe aquele protocolo todo para sentar pessoas e, por exemplo, quando havia jantares de família... É tipo, não é assim? Não, ou seja, o meu pai tem que ser uma cabeceira, a minha mãe é outra, depois do lado direito filho mais velho, depois ao lado esquerdo o pai não sei o quê, e nós tipo só queríamos, sei lá, por exemplo, na família da minha mãe, nós quando tínhamos jantares de família, isso não acontecia. Era tipo os putos na mesa todos juntos a fazer arrotos de Coca-Cola. Claro. E pronto. E era assim, atenção de quiserem. Mas lá em casa, quando era o meu pai a fazer a mesa. Agora que eu levava isso para dentro de casa. Portanto, no fundo, isso também acabava por me mandar ali um mas eu acho que as coisas me deram. Ou seja, tive muitas regras. Sabe, por exemplo, eu tinha que. Quando ia à casa de amigos meus passar tipo uma noite, no dia a seguir, uma coisa que os meus pais sempre me disseram para fazer era ligar no dia a seguir aos pais a agradecer. Ok. E imagina, eu com sei lá, 14 anos, não é? Ia passar uma noite à casa do Edu, um amigo meu, e depois no dia a seguir ligava aos meus pais. Só que isso dá-me tudo isto aqui, hoje em dia dá-me algumas ferramentas. Por exemplo, eu quando tenho que fazer o Bom Partido tenho que ligar ao assessor do Luís Montenegro. Ligar para ele não me parece tão difícil como ligar ao pai do Edu. E eu acho que, por exemplo, eu estar à mesa com pessoas com quem eu não estava assim tão confortável num jantar grande faz com que eu hoje em dia, sei lá, se calhar às vezes estou num jantar daqueles mais de protocolo, sei lá. E consegues. Acho que estas coisas me ajudam. Sabes estar ao pé daquelas pessoas porque não é uma questão de saber estar de educação, mas é aquela coisa de. Sim, fui treinado. Foste habituado, sim, exatamente. Sim. E na altura tu achavas que isso não fazia sentido nenhum. Quando somos crianças achamos que que horror, ligar, que vergonha. Sim, nós aí, lá está, por exemplo, os meus primos, o que acaba por acontecer quando é este jantar
jantares. Lá está de protocolo. Também estou a exagerar um bocadinho, não era protocolo no sentido de. Sim, mas sim, pelo menos o tipo- sentar, tipo, ou seja, nós, por exemplo, jantar de Natal havia sempre aqueles coisinhos, etiquetas com o nome das pessoas. Por isso é que hoje em dia faço etiquetas depois para as coisas, não é? Havia etiquetas tipo avô, avó, tio, não sei o quê. Sim, sim. E aquilo começa, ou seja, as pessoas, portanto, os anfitriões estão lá nas pontas e depois é por ordem de importância, vai para dentro. E os putos acabam sempre por ficar no meio. E nós estabilizávamos o jantar a partir do meio, porque Claro. o meio contagia a mesa. Era tipo, não sei se é força centrífuga, que é assim para É, fora, não, né? sim, sim, lá está, é isso mesmo, sim. Portanto, nós acabávamos por dar ali um bocado, estragar um bocado a dinâmica a partir do meio. E portanto acho que é isso, ou seja, tentava sempre dentro destas regras, dentro de. Mas eram regras que, engraçado, na altura, porque tu provavelmente que achavas meio idiotas ou meio embaraçosas, se calhar, mais a questão de telefonar, que uma pessoa quando é pequena tem muita Sim, vergonha epá. de falar com outras pessoas. Mas é Ensaiava a engraçado. voz imenso, tipo ligava 3 vezes, hesitava, não sei o quê. Mas isso agora lá está. Eu acho que, por exemplo, pá, o meu irmão odeia falar ao telefone. Pois. Eu estou super à vontade para falar ao telefone com. Veste mais afoito, não é? Assim para viver, para a vida. Sim, mas também não preciso dessa terapia de choque, não é? Quer dizer, eu com 12 anos não preciso ligar não é? Quer dizer, a um cinquentenário a dizer obrigado por. Muito obrigada. Sim, não quer dizer, sei lá, aquelas regras tipo a hora de ir deitar, não é? Essas coisas assim muito. Acho que pode haver aqui algumas nuances, não é? Por exemplo, com o meu irmão, nós tínhamos uma hora para nos ir deitar, nós às 9, pá, e 9, 9 e meia estávamos na cama. Ok. Então nós tínhamos um jogo que era: os meus pais ficavam na sala a ler ou a ver televisão, e o nosso objetivo era, depois de estarmos na cama, ver, nós chamávamos a aventura, e nós tínhamos que ir, a nossa competição era ver quem é que conseguia chegar mais perto deles. Ok, sem ser apanhado, Sem ser obviamente. apanhados. Portanto, imagina, o meu pai está sentado e chegávamos a estar eu e o meu irmão, os dois assim, debruçados sobre ele. A ver quem é que estava mais perto. Isto era a forma que nós arranjávamos, tipo, de, dentro das regras, tentar Furar a coisa. E sim, fora sim. de casa, eras assim um grande arruaceiro ou muito atinado? Eu estava um bocado mal na escola. Na escola também tínhamos, pá, lá está, andava num colégio, sempre este background muito conservador, Inês, como tu podes ver, não é? No colégio tínhamos muitas regras, pá, tipo, ou seja, regras mesmo de roupa também, de coisas, tipo, viagens de finalistas, fomos para um destino de praia e não podíamos andar de chinelos em todo o lado, porque era Sim. um colégio católico, pronto. E acho que tentava um bocado, tipo, palavrões, nós não podíamos dizer, não podíamos dizer palavrões nas interturmas, lá nos cartão amarelo. Eu andei num colégio também, mas que tinha muitas regras dessas e nós fazíamos as maiores atrocidades. Eu não sei se não é por causa disso também. Talvez seja, mas eu, apesar de tudo, eu acho que essas regras também me fizeram bem. Pois. Porque eu acho que o humor, no fundo, o humor não, no caso da minha profissão, deu-me jeito, porque o humor não mandas em mim, mas com estas nuances de tem pequenas regras. Se calhar tivesse sido uma profissão mais convencional, não é? Pois. Um advogado, se calhar não me teria sido tão útil. Acho que, por exemplo, um advogado é mais útil ter mais liberdade nos anos de infância. Sim. Porque acaba por construir assim uma persona um bocadinho mais livre, porque, ou seja, o meu ambiente é sempre descontraído. O meu ambiente atual é sempre descontraído. Sim. E tem mais graça eu ser uma pessoa com regras num ambiente descontraído. Pois. Enquanto que se eu estivesse num ambiente sempre com regras, se eu fosse advogado, se eu fosse médico, se eu fosse engenheiro, eu acho que estaria dentro da norma, não é? E não teria tanta graça. Mas nesse ambiente e quando somos pequenos, e essa coisa que estás a dizer do humor não mandas em mim, quanto mais apertada é a trama da autoridade, não é? Da regra, é muito mais interessante provocar ali uma coisa qualquer que do outro lado claro, provoca sim. ali uma reação qualquer. No teu caso era espalhaço, era de gente fazer rir os outros, de dizer piadas, ou era mesmo assim, sei lá, de fazer porcaria mesmo? Sim, pá, acho que o que é que eu acho que era? Deixa-me cá, fazendo uma análise para trás. Eu acho que na altura não processava tão bem o que é que, ou seja, as demasiadas regras tinha e então portava-me só mal, não é? Pois. Agora, se calhar, que já processo melhor as coisas, consigo perceber o que é que Mas estava ali. ias para a rua? Sim, ia para a rua. Respondias? Não, Porque... epá, eu era muito irrequieto. Ok. E portanto, sim, nas aulas fazia barulho, falava muito. Os professores diziam que eu comportava mal e que eu apanhava as coisas, mas não deixava os outros apanharem. Só que na verdade eu também não apanhava as coisas. O que acontecia é que eu ia estudar muito para casa, porque em casa tinha regras e portanto estudava muito. E portanto acho que era isso, sim. Acho que era isso. Voltando à questão da questão da perturbação obsessiva compulsiva, e naquilo que isso manda em ti, sim. O que é que, por exemplo, tu já deixaste de fazer por causa disso? O que é que já deixei de fazer? Deixei de fazer. Ou seja, em que momento da tua vida é coisa? que isso mandou em ti ao ponto, sei lá, de não fazeres alguma coisa? Ou de...
Ora bem, como isto não tem shirts para o Expresso, eu acho que posso falar dessa. Sim, estás a... Não, mas sei lá, não, já deixei. Ou seja, por exemplo, vir aqui é uma coisa que causa algum desconforto, não é? Mesmo vir aqui é um ato. Será que não é um ato, não mandas em mim? Porque se eu me sinto desconfortável em entrevistas, porque é que eu venho? Pois. É por causa do quê? É por uma certa curiosidade, não é? De vir aqui ver como é que isto é, por um certo medo de dizer que não, aquilo que o Miguel Esteves Cardoso disse, não é? Não vou porque não quero, ou não vou. Sim, aquele não só sem justificação, eu não não é? conseguiria, não é? Pois. Não sei, uma certa. Pronto, ou seja, mas às vezes pensem, também estou à espera que me ofereças um Dacia Sandero, não é? Sim, também claro, e nós oferecemos sempre, é o Sandero que preferes, sim, claro. Quero um concept Oferecemos sempre a todos os convidados no final. Com tejadilho panorâmico e com constantes se bem que a família está a aumentar, não sei se não era melhor os joggers. Pronto, aproveitaste e veio o teu momento e depois, espero que depois cobres 2 vezes isto, claro. Para pagar este belíssimo estúdio que investiram e que eu nem sabia que tinha o plano completo. Eu achei que vinha para como eu ouço o áudio, eu achei que não ia se ver as minhas pernas. Eu tenho uma nódoa nas calças, eu não sei se nunca devias ter dito isso, porque agora as pessoas vão se calhar ficar a reparar na nódoa. Eu próprio estou à procura dela e não estou a encontrar. Eu achava que isto não tinha plano aberto. Então, se cruzares a perna. Eu estava a sair de casa e ia pensar, não, mas isto é o áudio, eu acho que isto só tem planos fechados. Se cruzares a perna está tudo bem. Mas já deixei de fazer algumas coisas, lá está. Epá, ou seja, não é só as coisas que deixo de fazer. Eu acho que o que aprisiona mais é as coisas que eu faço não tinha necessidade, não é? Por exemplo, a arrumação obsessiva, não é? Que tem um certo que também que vem deste background familiar, ou seja, lá está aquilo que eu estava a dizer, a minha mãe sendo arquiteta e tudo mais, a minha casa. Sim, mas tu já não distingues muito bem o que é que vem de, não é? O que é que seria, farias sempre ou o que é que vem por causa disso também, não é? Também não interessa propriamente. Mas isso vem também daí, ou seja, de lá em casa também de ser tudo um bocado. A minha casa é quase como se para a minha mãe, como se fosse um museu do Prado, a ver, em que não é para viver, a casa é para respeitar. Ok. Então, ou seja, a casa está sempre impecável, a ver, ou seja. A minha mãe não se vai chatear se eu disser, por exemplo, recentemente teve que ficar com os gatos do meu irmão e então plastificou a sala toda. Plastificou a sala. Mas faz sentido, não é? Se ela é assim, quer dizer, de facto, gatos é uma fica, ameaça. Estás a ver? Isto fica, por exemplo, para mim a casa tem que estar sempre arrumada e às vezes recebo, vai lá alguém a casa que não é, ou seja, vai tipo um operador, um técnico do Mel, também faço aqui publicidade das minhas coisas, estás a ver? Vai lá um técnico e Diz que eu não sei fazer as coisas, ai Inês, deixa que eu ando aqui a dormir, ok. E depois vou-te mandar este shirt. Tão bom. E tu não vais cortar. Mas vai lá um técnico e eu às vezes tenho vergonha da casa estar tão arrumada porque parece que arrumei para a pessoa. Pois. Não é? Mas não. Ou seja, deixas de fazer. É mais. Pois, nunca foi uma coisa que te limitasse, sei lá. Profissionalmente? Ou... Não, limitou, sim. Limitou. Não, limitou. Há fases mais agudas em que. Isso é sempre um bocado uma luta contigo próprio, que é. Imagino eu que seja. Ou seja, não vou deixar que isto me domine ao ponto de eu não fazer uma coisa que eu gosto, que preciso, que desejo, que o que quer que seja. Às vezes isso se calhar ganhou, não é? Sim. E o que acabo por fazer também é, eu acho que atrasam. Ou seja, não é tanto deixar de ir. Porque eu até acho que, ou seja, as coisas que eu gosto mesmo de fazer, eu gosto muito do que faço e eu continuo com essa determinação de vou fazer, é o tempo que às vezes demora, sabe, entre repetições de ok, mas será que isto está mesmo bem? Será que era melhor não filmar outra vez? Será que não era melhor confirmar mais uma vez? Estas confirmações excessivas é que atrasam um bocado o processo, não é? Coisas tão simples como, sei lá, mesmo o sair de casa, essas coisas, pronto. Mas quer dizer, com o tempo as coisas. É porque é muito engraçado porque tu. No humor, que é a tua profissão, há imensa coisa que não se controla. E eu diria que, se calhar, a mais importante de todas, se tivéssemos que dizer uma, que é a maneira como alguém vai receber uma coisa que tu dizes. É verdade, sim. Que se alguém, não é? É a primeira coisa logo aí. Tu vais dizer uma coisa, desejas, esperas que essa coisa tenha graça, não é? Mas até ela sair da tua boca, tu não tens como controlar o efeito que isso vai produzir à pessoa que está à tua frente, não é? E, no entanto, sim, tu preocupadíssimo com isso e tu vais para um palco com esse grau de incerteza, o que é. Sim, eu acho que a vantagem, ou seja, isso também é o que faz com que eu queira continuar, não é? Ou seja, essa incógnita, não é? A parte tem graça. Se fosse tudo super cheio de certezas, não é? Sim. E por isso é que eu continuo a vir a coisas que me deixam desconfortável, ou seja, no sentido de vir que eu não controlo, porque isso me faz com que eu não sei, acho que me ajuda também a eu ir fazer uma entrevista ou ajuda-me depois, se calhar, no meu trabalho também, porque fui a um sítio em que não controlava e, portanto, é mais fácil de depois enfrentar um público ou, sei lá, trabalhar com uma equipa, por exemplo, não é? Trabalhar com partilhar, tipo, sei lá, ideias com o argumentista, claro. Ou trabalhar com outros atores, tipo, isso é uma coisa, mesmo atuar para uma plateia, lá está, acho que ajuda bastante. Vou fazer uma pergunta que se calhar é palerma e que se calhar podia ter visto no Google antes de vir para aqui.
ti, mas Ok. esta perturbação é uma coisa que faz parte de ti. Isto não tem cura, propriamente. Isso era uma coisa que me assustava muito ao início, sabes? Essa coisa do não tem cura. Mas Tipo, é que é justamente para aí que eu quero ir. Eu falava com, por exemplo, o Hugo van der Ding na primeira temporada. Sim. E quando ele deixou de andar à guerra com essa ideia do tirar isto da frente, tirar isto de mim, foi quando as coisas começaram a ficar muito melhores, porque é do género, porque ele deixou de pensar como é que eu seria se não tivesse isto. Uhum. E não faz sentido, porque Sim, isto é quem verdade. tu és. Sim, torna-se a tua. Sim, ou seja, não ser uma coisa, não é uma gaveta à parte e fazer parte Pois. de ti. Sim, eu acho que isso pode ajudar. Mas não só- tem cura, é só uma coisa por com outro que lado- se vive, que se controla minimamente. Sim, controlas, sim. Sim. Quando tens de ter alguma disciplina, não é? Pois. Por exemplo, eu já não estou a pescar. Eu já pesquei o olho, acho que não pesquei muito. Por acaso não estás a fiscar Tá bem, muito, tá não. bem. Agora Isso depois é as pessoas vão aos comentários isso dizer. é autorregulação, não é? Epá, ou seja, É como o que tu disse, acontece tens uma é- expressão muito engraçada. Como é que é? Não sei o que o olho é o teu. Tu disseste isso ao Daniel Oliveira, tinha muita graça. Epá, já fiz tantas analogias com o olho que eu tinha já muita piada, já não me que- lembro o que era. Não era, não era o É escape. tipo, é a casa desarrumada, é a casa Sim, desarrumada era aqui. assim, já não sei o que era, mas sim, era, Ok. era engraçado. Mas sim, ou seja, isto a mim já tem, eu já disse isto, mas tem quase o efeito oposto, que é, pelo menos quando eu tinha medo que isto ficasse comigo para sempre, é porque eu ainda não associava bem isto a uma doença assim. Toda a gente pode ter, não é? Pois. Achava que era tipo, não, eu sou especial, apesar de ser isto ser uma maluquice que me faz mal, eu sou especial. E de repente, quando tu percebes que é só uma doença normal, Ok. que imensa gente tem, mas eu agora fiquei sem esta parte aqui, não é? Sem esta parte que me define, aquele trauma, não é? Claro. Isto, ou seja, quase que tem esse efeito ambíguo de, por um lado, é um peso, mas por outro lado também acaba por ser a tua personalidade. Claro. Não é? E dá imenso jeito, imagina, às vezes, tipo, pôr as culpas nisso, tipo, Sim. por exemplo, eu atraso, sou- por exemplo, eu atraso, às vezes atraso, minha Maria diz que eu estou atrasado, mas tu não sabes que eu sou doente. Claro. Tipo, eu tenho que Eu fazer sou repetições. neurodivergente, deixa-me. Eu tenho que fazer repetições, Pai, eu tenho que apagar a luz 5 Eu vi vezes. hoje um sketch ótimo da Porta dos Fundos, que era assim, que era era o Gregório do Vivier em frente ao um médico, e o médico a dizer que ele tinha recebido os resultados e disse que ele afinal não tinha PHDA. Ok. E ele disse, como assim? Digo, eu preciso de culpar tudo com Sim, PHDA. pois é, há umas que dão jeito, não é? Não me diga isso, por favor. Sim, Lá está, sim. eu preciso chegar atrasado e ser um pai de merda e culpar isso com a Pois doença. é, pá, dá imenso jeito. Sim. É que é muito melhor teres PHDA do que seres um pai de merda, não é? É Cá que dá está. muito mais jeito. É tipo, mas ele tem PHDA, ele é Sim, um sim. ótimo pai. Sim, mas isto devia haver diagnósticos. Nós devíamos criar diagnósticos. Por exemplo, pai de merda ser um diagnóstico. Porque, Ok. há vários pais de merda, não é? Sim. E tu imagina, da mesma forma que a ansiedade, isso tudo é um espectro, não é? Há pessoas que têm um espectro de ansiedade, Sim, há pessoas claro, que que têm se tiveres medos um espectro, de vez diferentes, em claro. quando tens um espectro de pai de merda. Tipo, não gostas, há pais que não gostam de brincar. Sim, sim. Não é? Exato. Tipo, tens um espectro ali de pai de merda. Claro. Pronto. Mas depois tens outro espectro de excelente pai. Tipo, Sim, sim. gostas de ir ao jardim, mas tipo, está tudo bem seres às vezes um pai Tem de merda. PHDA, PDM, que é o que? Pé de merda. Sim, exatamente. Há assim um momento, ou por outro lado, durante algum tempo tentaste que isso não fizesse parte de ti, ou seja, neste aspecto tu és apresentas-te publicamente, fazes stand-up em frente a um público, dás entrevistas. Tenho feito uma pausa no stand-up, confesso-te. Sim, mas és uma pessoa que é presente Sim. publicamente. Durante algum tempo tu pensaste, não vou falar sobre isto, sobre esta minha questão, ou até perceberes que Sim, não até faz sentido, estar- tipo, é quem eu sou. Até teres isso minimamente resolvido. Sim, eu nunca fui com essa, ou seja, isto nunca vem de um lado super corajoso, que eu acho que não tenho, de eu vou falar Eu vou aqui dar a da cara minha, pelo não é POC. isso. Ou seja, isto no fundo isto é a coisa que eu acho que percebo mais, porque ou seja, eu todos os dias penso nisto, não é? Porque me tira a qualidade. Sim, porque às vezes me tira a qualidade de vida. E portanto, eu acho que não há nada que eu domine tão bem. Ou seja, acontece uma coisa, por exemplo, eu acho que há. Isto é graça. Porque eu quando ouço podcasts de coisas, eu normalmente não percebo. Ou seja, eu quando ouço um podcast sobre astronomia, se a pessoa Sim, não há tiver 30%, tu percebes, e os outros 60% são palavrões que tu ficas tipo, ok. Sim, mas eu admiro sempre as pessoas que vão falar de temas que eu não percebo, porque eu não percebo nada, então acho que a pessoa está sempre a falar super bem sobre aquilo, não é? Sim. Só que depois, por exemplo, quando há um podcast de generalidades em que, de facto, eu adoro todos os episódios porque não percebo nada, depois chega um episódio em que falam daquilo que eu percebo, por exemplo, quando falam do humor, ou que eu acho que percebo, estás a ver? Sim, sim. Falam do humor, ou por exemplo, quando falam disto, de POC. E ou seja, eu percebo que eu acho que sei alguma coisa disto, Claro. quando eu vejo pessoas a falar sobre o assunto e digo, mas não é bem isso. Fica Pois. assim, porque a maior parte das vezes eu não sei nada do que as pessoas estão a falar, tipo, eu não percebo nada de tipo, há muito poucas coisas que eu percebo. E portanto, como isto me consome tanto tempo,
Eu acho que não vem desse ato de coragem, é só tipo, eu comecei a falar sobre isto quando comecei a perceber. E até o momento em que eu ainda tinha um bocado de demasiado medo destas repetições, dos pensamentos obsessivos, das intrusões, etc. Até ter esse medo, eu não falava muito disto, não é? Guardava um bocado mais para mim. E até te digo que, por exemplo, no primeiro sol, quando eu fiz o chamado modo voo, eu tenho um momento final em que falo mais a parte ansiosa. Até acho que fui um bocado aquelas coisas que olhas para trás e não é? Lês um teu tweet antigo e eu escrevi isto. Tipo, até acho que fui um bocado, não sei se não fui um bocado superficial a falar do assunto, porque acho que não, ou seja, critico-me, julgo-me um bocado por isso. Mas também está tudo bem, não é? Ninguém quer saber. E depois chega o vai correr tudo bem, que é assim um bocado a tua. É tipo a tua saída do armário da POC. Talvez, sim. Porque é um bocadinho. Mas aquilo tu fazes aquilo um bocado para. Quer dizer, não é bem uma saída do armário, mas tu fizeste isso sobre isto. É sobre a tua doença, não é? Sim. Um episódio em específico, ou seja, um episódio que eu uso a metáfora do PT, em que das repetições, porque os PTs lá está. Isso por acaso surgiu mesmo ou seja, daquela coisa de ginásio e que eu não vou ao ginásio, mas vejo TikToks de que PTs. Eu não vou ao ginásio. Eu odeio Tenho ginásio. amigos que vão, mas. Eu odeio. Sim, como se fosse. Sim. Tenho amigos que vão, nada contra, mas usei essa metáfora do PT, das repetições na série. Mas a série não é. A série, no fundo, eu acho que é. Se eu tivesse de definir, é sobre tudo aquilo que eu quero é o que pior me faz. Acho que é sobre isso. Ok. É o que menos bem me faz. E pronto, e de facto, ou seja, esta coisa de querer, não é? Que os outros gostem de mim, aquela coisa de falar para um público, exatamente. um bocado, quer dizer, isto só me torna dá mais angústia, não é? A série é um bocado sobre isso, e as repetições, os pensamentos, isso tudo que está nesses episódios é um reflexo disso. E foi assim um exercício de grande liberdade, porque tu idealizas, escreves, tu fazes tudo, basicamente. Sim, ali. Obviamente não estiveste sozinho, claro. Sim. Mas foi assim uma coisa muito, muito livre. Mas eu acho que foi a primeira, por acaso, eu acho que foi o projeto em que eu dependi mais de mais gente e que foi ótimo. Ok. Porque isso não foi um fator de stress. Sim, a ideia porque repara, de porque depender. é mesmo esta identidade da POC, és muito individualista, não é? E a série, participava imensa gente e gastava-se muito dinheiro com catering, com essas coisas para toda a gente, ou seja, fazer coisas com muita gente dá trabalho. Por exemplo, tens aqui uma equipa extensa. Sim, são imensos. Sim, está imensa gente aqui. E eu acho que, ou seja, isso acaba por ajudar até quando há mais gente, há mais cabeças a pensar, o resultado sai melhor. E tu, quando falas desse lado individualista e depois a tendência é eu é que sei, deixa-me, ou não, ou por outra, tipo, até olha, ajuda-me aqui porque eu estou tipo, não estou a conseguir decidir ou pensar. Sim. Ou ficava mal até dizer eu é que sei, não é? Mesmo que haja momentos em que tu queres. Não, às vezes é mais forte que nós. Não, ou seja, tu podes ser diretor criativo, não é? Ou seja, tu aqui, apesar de teres uma equipa, tu provavelmente decides os convidados, tu montas, ou seja, é a mesma coisa, ou seja, há uma direção, não é? Mas depois dentro de cada departamento eu decidi a tua roupa. Decidiste a minha roupa, não é? Obviamente, sim. Aliás, tu decidiste, isto é um holograma que o ChatGPT está a falar. Claro. Mas, ou seja, não controlo tudo, não é? Há um diretor de som, há um co-argumentista. Por causa, um co-argumentista é uma coisa que, eu escrevo as coisas com o Rogério Casanova. Que é aquela pessoa que não existe porque tem aquela fotografia ótima nas crónicas dele do público. Sim, exatamente. Sim. É um senhor antigo. E tem nome de senhor antigo. Tem nome de senhor antigo, sim. Acho que é um nome artístico, atenção. Sim. Mas o Rogério tem muita graça porque lá está, porque ele é uma pessoa que tem a vida oposta à minha e acorda às 3 da tarde todos os dias. Eu esta semana estamos a fazer uma coisa nova e estamos os dois tenho falado muito com ele e nos últimos 3 dias eu tenho acordado os meus filhos e o Rogério Casanova também. Eu ligo-lhe e ele atende com a minha chamada e sabes, atende-me ainda com aquela voz de sono. Sabes ainda com aquela voz. Sabes porque é que ele faz isso? Porque não teve que ligar para casa dos pais do Edu. Não teve que ligar para casa. Senão clareava a voz antes de ele devia ter atender. Tido, de facto, uma paternidade um bocado com mais regras. Falaste aí da questão financeira da tua série. Tu não ganhaste propriamente muito dinheiro com aquilo. No sentido, aquilo gastaste muito dinheiro a fazer o Vai Correr Tudo Bem. Era uma coisa que
corrias esse risco, sabias que podias correr esse risco, ou seja, a tua motivação nunca foi esta coisa de onde é que eu vou fazer agora para ganhar dinheiro? Tu querias muito fazer aquilo. Excelente tema, não mandas em mim falar de dinheiro, atenção. Isto é um excelente tema, não mandas em mim, que estás aqui a lançar para a mesa subtilmente, para ver se eu mando aqui. Não, muito subtilmente, mas. Não, sim. Não, o objetivo, nós. Eu tenho alguma culpa aqui porque lá está, o tal. Houve dias que eu quis repetir de filmagens, 1 ou 2, e gasto mais dinheiro com isso. E portanto, mas sim, gastámos algum dinheiro, mas foi numa perspectiva. Eu também não sou louco, não é? Ou seja, foi numa perspectiva de investimento. Sim. Quer dizer, vou fazer isto aqui, mas em princípio isto há de me dar qualquer coisa. Vou capitalizar em alguma coisa. Sim, mas eu falava mais na lógica do bocado. Quer dizer, a expressão amor à camisola, mas quer dizer, é um bocado clichê, mas é um bocado isto, não é? Esta liberdade de fazer sem estar preocupado, que também é muito mas bom. Estava, mas houve uma altura que ficaste ali. Sim, houve uma altura que tipo, porque tipo, nós gastámos o dobro do que era suposto. E portanto, aquilo que nisso foi incrível, que ajudou-me nessa altura, ou seja, aquilo foi uma despesa repartida, foi um investimento, é isso, mas acho que compensou e pronto, e não me sinto confortável a falar de dinheiro. Não estou a brincar, sim. Não, que já falei sobre isto, sim. O dinheiro às vezes o dinheiro manda muito em ti. Em alturas nós estamos bem, é diferente, não é? Mas sei lá, eu penso nisso, por exemplo, com filhos. Eu sem filhos, tu podes dizer mais que não a coisas, não é? Tu podes tipo, não, está tudo bem, só depende de mim. Podes não é? na mesma, mas depois ficas com aquele pensamento. Mas com filhos tu ficas a pensar, mas não é? Eu quero-lhes dar a melhor vida possível. Será que custar assim tanto eu fazer aqui uma story para a Dácia, uma história a vender aqui este iogurte. Não me custa assim tanto. Portanto, não sei. Mas isso o dinheiro manda em ti, Inês. Agora, sabes que eu quando não sei responder, eu mando sempre para o entrevistador. Já fiz isto com o Daniel e resultou. E ele depois cortou e tu também vais cortar. Mas olha, eu ia dizer que foi um investimento, assim, depois disso já foste à alta definição, portanto eu acho que está claramente a resultar. Eu vou dizer onde é que foi um investimento, claro. A série, tipo, a melhor coisa que a série me deu. Primeiro, eu estou muito orgulhoso daquilo que fiz, mas a melhor coisa que aquilo foi tipo um mestrado em vá lá em cinema, ou tipo, a melhor coisa que ele me deu foi fazer o Bom Partido, porque eu fiz o Bom Partido com uma leveza, porque achei muito mais fácil. Depois daquela empreitada, sim, não é? Achei muito mais fácil, ou seja, muito mais fácil em termos de. Mesmo aquela coisa de contactar as pessoas, tipo, eu é que contactei os políticos todos, eu é que contactei, sim. E era como? Imagina que eu, quer dizer, não eram os políticos diretamente, falavas com assessores. E falava com os assessores. Falaste com alguém diretamente? Diretamente, não. Não falei, eles eram todos já muito importantes na altura. Pois. Não digo isto, atenção, e bem, porque eles têm assessores. Eles também não vou dizer que partido, mas há partidos que têm tipo um edifício de assessores, só tipo, têm 50 assessores, e mesmo há partidos que não têm grupo parlamentar, ou seja, que é só um deputado, eles têm tipo 4 assessores. Aquilo ou seja, há muita gente envolvida ali a gerir, tem que virar para este lado, tem que cruzar a perna deste lado para só para comediantes. Mas fazia muitos telefonemas, tive que insistir mais com alguns, porque aquilo era com todos ou não era com nenhum? Sim, eu convidei todos, sim. Convidei todos. Ia tentar, claro que tens que adaptar sempre um bocado, mas tentei que as minhas convicções não interferissem com aquilo. Também não tenho muitas convicções políticas, também não tenho muitas. Eu sou uma amiba. Tu és comediante e não há assim tantos que, pelo menos assim que me lembro assim de repente, que não tenham ou estado ou na rádio ou na televisão. Tu não passaste por nenhum desses meios chamados tradicionais. Portanto, tu até nisso és livre também, ou seja, nunca te viabilizaste por aquelas coisas que muitas vezes outras pessoas também fazem, e porque te agrada essa ideia de na net poderes fazer. És um filho da internet. Então, isto até tem um lado, não mandas em mim. Olha, eu ia buscar o teu conceito. Não mandas, mas também tem um lado, mandas em mim. Ou seja, o lado não mandas em mim é de facto porque eu aqui, ou seja, quando eu faço as minhas coisas, posso ser eu a curadoria. Pois, não é? Exatamente. Posso ser eu a decidir. Sim, imagina, na televisão é tão simples como quer repetir, não dá. O orçamento é limitado, até às vezes até abaixo do que aquilo que tu seria, não é? Isso é uma vantagem de não ter ninguém teoricamente a mandar em mim. Sim. Por outro lado, manda em mim algum medo de fazer essa concessão. Ou seja, porquê é que dizes que é uma concessão?
Porque é uma coisa que tu fazes questão de que te orgulhas, dizer Porque eu não sei preciso que, de. não, é uma ideia. concessão, porque eu sei que a minha, aquela, não quero dizer aquelas coisas super pedantes, tipo voz artística, não é isso, mas seria diferente num meio tradicional ou eu acho que não poderia, sei lá, coisas que. Pá, mesmo por exemplo, o Bom Partido, que por acaso, atenção, depois foi para o Expresso, não é? Portanto, Sim. acabou por Sim, foi um produto muito total. mainstream, não é? Sim, Nesse aspecto, sim. apesar de tudo, acabou. Mas não sei, acho que há sempre. Acho que acaba por. Eu não sei se isto é defeito ou se é. Mas a concessão é a ideia de não ser. A decisão criativa não ser só minha. Mas Ok. cá isso não acontece, não? Ou seja, as pessoas têm uma rubrica na rádio, quer dizer, continuam a ser super criativas e a fazer o que querem. Aliás, vocês têm o exemplo na Renascença, que é uma Sim. rádio católica, vocês ali não. Mas Quer quanto dizer, mais não seja, nem que seja na forma, que é a obrigatoriedade de fazer todos os dias, àquela hora. Não é? não, isso também seria, sim. Não, isso também conta. Isso também é a liberdade, ou seja, o facto de fazeres aquilo que te apetece, mais ou menos, Sim. e quando queres. Mas não é? eu, apesar de tudo, eu tenho esse horário. Eu Ok. sou muito regrado, ou seja, eu tenho uma rotina muito. Ou seja, eu tenho um horário de contabilista no humor. Pronto, eu ia perguntar-te isso. Tu tens uma profissão que é muito, muito dada à livreza, não é? No sentido em que não tens que ir para um Dada à sítio livreza, excelente. das 9 às 5. Sim. Eu adoro que as pessoas continuem a dizer das 9 às 5 como se as pessoas não trabalhassem das 9 às E das 9 9 quase, sim, não é? Mas sim. pronto. Sim. A que é que tu te Não, é das 9 atenção, na Deloitte é das 9 às 5 da manhã. Não é? Eles trabalham das 9 às 5 da manhã. Com casa de portanto, tomar um está banho certa. e Sim, voltam. Sim. Já chegaste a trabalhar em alguma consultora? Trabalhei numa agência de publicidade. Sim, não é propriamente não é Estás bem a desvalorizar a agência de publicidade. de todo, mas não é propriamente Não, a vidinha de uma. Quer dizer, também se trabalha, Sim, fazem-se muitas noitadas. Nunca tive que saber dar a nó de uma gravata. Ok, Apesar de saber. ok. Porque veio num background de regras, não é? Sim, agora quando fores aos almoços do Golfo também vais ter que. Eu não disse que era golfe, atenção. Vamos manter isto no bridge. Esqueci-me completamente do que te estava a perguntar. Mas sabes qual é o problema? É que nós somos pessoas dos cartões e depois, quando de repente a conversa começa a fluir, não Que é? vai para o outro lado. Nós não ficamos Mas sem eu vou-me cartões. lembrar, porque é que. Mas não faz mal que falamos já de outra coisa. Estavas Estavas a a falar falar- da minha livreza. Usaste. Exatamente. Boa, obrigada. De tu não tendo. É uma profissão criativa. Não estás sempre a fazer coisas no sítio, não estás sempre a fazer uma série ou a fazer um podcast ou o que seja. A que é que tu te obrigas diariamente? Mas Quer dizer, tu és pai, deixa-me isso só. é- Há um sentimento que me persegue que é. Ou seja, eu escolho não estar. Quer dizer, por outro lado, tenho sempre. O que me persegue é. Será que não tenho aqui também um bocado de medo disso? Do compromisso. Sim. Desse compromisso. Sim. Ok, agora tenho 6 meses aqui. Ok. Todos os dias. Eu não sei se isso assusta-me porque. Já tiveste convites, de certeza. Sim, já tive algumas coisas. Recusaste com mas gentileza. Não, mas é sempre, ou seja, é mais medo do que outra coisa, não é? Uhum. Porque há um lado meu que prestar-me ao desconforto, não é? Por outro lado, também, lá está, também, pronto, tenho as minhas coisas que também adoro fazer, não é? Sim. E Como o depois quê, não por sei, exemplo? As tuas coisas é as minhas coisas, ou seja, por exemplo, o desporto que tu gostas de não, para ti? as coisas, ou seja, o Bom Partido, por exemplo. Ok, Ou seja, o Bom ok. Partido, se Coisas que te interessam. tira-me algum tempo, apesar de, não é? Tira-me algum tempo para eu executar aquilo que eu não teria se estivesse a fazer outra coisa, não é? Claro. E eu até gosto, por exemplo, eu já tive um podcast, ou seja, o maior compromisso da minha profissão foi ter um podcast semanal. Ok, estás a falar do ADN de. O ADN também, sim, Também também era tinha um compromisso, sim. um compromisso semanal, embora aí às vezes gravava dois no mesmo dia e portanto não havia, mas quer dizer, tinha um podcast individual mesmo, sozinho Sim. em casa, em que falava Sim, todos sim. os dias. E eu acho que às vezes é uma leveza. Tu não teres isso, tu não teres esse compromisso, primeiro porque eu nem sempre tinha coisas para dizer todas as semanas e de repente só aparecer de vez em quando, eu acho que é bom até, porque não tenho essa obrigatoriedade de ser interessante a toda hora, porque eu não sou. E portanto, mas vou ter que ter esse desafio, pá, porque é uma coisa que eu tenho cá, tipo, ok, não tens Ok. que fazer isto, tu um dia tens de fazer isto. Se coisa as pessoas só- quiserem, não é? Porque também há aquela coisa, tem que haver convites, não é? Bem, o Guilherme Geirinho está disponível? Não estou. Fica aqui. Não, depois há aquela parte Disponível mais. para convites. Não, depois há aquela parte mais arbitrária que é: tenho 2 putos, pá, e também eu gosto de passar tempo com eles, não é? Parecendo que não, para não Sim. seres PDM. Para não ser PDM, também tenho menos PDM, não é? fogo, Em quem não? que até é bom teres uma coisa que tira de casa, não é? Sim. Ah, Quando é que tu és mais PDM? Por exemplo, às vezes brincar é um secão. brincar, pá, depende da brincadeira. Sim. Ou seja, eu gosto.
por exemplo, levá-lo para coisas, por exemplo, imaginando que o golfe de facto era uma coisa que eu gostava, tipo, por exemplo, dar-lhe uns tacos de golfe para brincar com ele, estás a ver, ajustá-lo a coisas que tu também gostas e que o preencham, porque pronto, se calhar não te, ou seja, quer dizer, brincar com o Blue e não é tanto aquilo, não é? Acho que a pior fase de brincadeira dos meus filhos foi quando eles estavam obcecados com cartas de Pokémon. Sim. E depois dizia, vamos brincar. E eu assim, não. Pois. É Mas que, eles eles não sabem como é que se brinca com aquilo. Eu também não sabia. Tentei ler as instruções. É o inferno. Não. Pois quando a idade está desajustada para a brincadeira, não é? Porque cartas, por exemplo, cartas Magic, Sim, pois isso por é outra... exemplo, pronto, a Amália ainda não brinca com muita coisa. O Vicente já brinca e quer brincar com coisas que não são para a idade dele, não é? Ok. Acha, por exemplo, eu tenho uma. Que é uma coisa que também me envergonha um bocado, mas eu tenho uma estância de café, tenho és pronto, tento, contagiado Ok. pelo meu irmão. Isso tenho tem um assim, nome, não é brewers, é tipo os são os baristas. É barista, exatamente. Tu és dos baristas. Não sou barista, dos, eu tento do Colégio brincar, Barista de sabe? Lisboa. Tento brincar. Exato. Lá sabe, aquilo tem muitas regras, e, pá, eu gosto muito daquilo. Sim. E Gostas daquele café moderno que sabe a limão? não, por acaso gosto. Não, a limão por acaso não é. Sabes, não é aquele que eu café gosto, assim, mas daqueles tipo aquelas coisas de lotes, não sei caramelo quê. e não sei o quê. Ok, tipo, ok. e ele gosta de brincar com isso, não é? Ou seja, Claro. mas porque ele já está, porque os filhos sim mandam em nós, não é? As coisas boas mandam em nós, no fundo. As coisas boas, ou seja, por exemplo, o meu filho, não é? E a Amália, o Vicente e a Amália mandam em mim porque me tiram o tempo que eu estou com eles. Sei lá, eu, por exemplo, eu antes deitava mais 2 da manhã, eu agora não deito às 2 da manhã, por muito Pois. que gosto, não é? Eu deito-me às 11, deito-me uma hora mais de pai, não é? Mesmo assim, exato. já é esticar. Sim. Claro, não obviamente. tinha Frank Ocean, não é? Sabes como é que se tira isso, não sabes? Como? Não sei. Se fores ao Spotify e vais às canções deles e há lá uma no fim, tipo quando carregas em cima da canção ou de um disco ou o que para tirar, seja, ok. vais até ao fim e diz qualquer coisa como esconder ou omitir de não sei o quê e Ok. não te estraga o. Mas eu acho que isso já é não te PDM. estraga o algoritmo. Eu acho que isso é PDM, o que estás a fazer agora. Eu acho que tens que É assumir. não estás a Eu acho que tens que embrace. assumir que é assim. não Porque estás isso já a- é a percepção de que os outros vão ter, tipo, aí os outros vão saber que eu estive a ver para Deus Caricas. Pois. Não é? Não é só para o caso depois do teu rap no final do estás a ano. trabalhar para o rap. Pá, podes trabalhar para o rap, que é tipo, quero que pareça Kendrick Lamar e Estou a não. provocar, mas isso é PDM. Ok, Eu acho ok. que é assumir, tipo, está lá o Panda e os Caricas. Pois, Mas as, talvez. ou seja, as coisas boas, tipo, os meus cães também mandam em mim, não é? Pois é que Eu quando vou de viagem ou quando vou isso, eu preocupo-me com tipo, onde é que eles vão ficar, não é? Quer dizer, não me preocupo o disco externo, onde é que ele vai ficar com os meus trabalhos, com as minhas coisas, não é? Tipo, essas coisas boas mandam em nós, Pois. eu acho. Sim, sim. O robô de cozinha, onde é que vai ficar? Não é? Tipo, isso não me interessa. Agora, os cães é bom que fiquem numa boa creche, quer dizer, eu sei lá, amigos nossos mandam em nós, tipo. Não sei, tu às vezes não conheces uma pessoa, tipo um amigo que conheças e que ficas tão um novo amigo que faz e ficas tão entusiasmado que de repente queres ver os filmes que ele viu e até queres vestir como ele se veste, queres falar como ele se fala, queres te rir Eu como acho que ele isso se é uma ri. fase em que nós estamos um bocado apaixonados pelos nossos novos amigos Yeah. e depois até aquilo assentar há assim esse entusiasmo. Eu já dei por mim a rir-me como amigos meus e a pensar, isto não é o teu riso, Guilherme. E usar expressões dessas Usar pessoas. expressões, sim, há aquelas Claro. expressões de grupo, não é? Muito tribais que tu Sim, tens sim, que. sim, sim. E eu acho que isso aí, sim, isso manda em nós, não é? Essas coisas boas. O mau é quando as coisas maus mandam em nós, não é? Quando estamos tão obcecados com o trabalho, por exemplo, a série acho que mandou um bocado em mim, Ok. vai correr tudo bem, mandou um bocado em mim. Bom, Pois. inevitavelmente as coisas mandam um bocado em nós e aí preocupo-me se sou de férias agora, fico ao disco externo em casa, tipo, depois dentro das minhas opções. Claro. Tipo, isso manda em mim e isso às vezes assusta-me um bocado. Mas tu ainda não me respondeste à pergunta de há bocadinho, estavas a dizer Ok. que vivias como como é que tu dizias, horário de contabilista, ou seja, Sim. o que é que tu tendo uma profissão tão livre e os teus miúdos em princípio depois vão para a escola, etc. Portanto, tu tens o teu tempo durante o dia mais ou menos Sim. para ti. A que é que te obrigas diariamente? É de género, começas o teu dia, obrigas sempre a treinar todos os dias, ou a Sim, eu faço escrever desporto todos os dias. Faço esporte todos os dias. Ok, sim. eu percebi, faço pão todos os dias. E eu Eu pensava, também adorava. uau, Epá, por favor, corta isto e Bolas. diz que eu faço pão todos os dias. Eu adorava. Bem, isso era uma coisa que eu fazia a melhor pessoa, não? Fazer pão todos os dias. Yeah. Sim, eu faço esporte todos os dias, tento, eu vou ao cinema tipo 1 ou 2 vezes por semana, ou seja, isto são coisas que eu faço mesmo com o objetivo de ser melhor na minha profissão. ok. Sim, sim. Não tipo, só, mas também. tipo, são Porque coisas são de coisas que eu gosto, são coisas que eu Exato. gosto. Mas sei lá, trabalho a seguir ao almoço, ou seja, a tarde toda eu estou a trabalhar.
mesmo focado ao que é o quê? computador. Estou ao Ok, estás computador. a escrever Sim, estou a escrever, sim. Às 3 da tarde ligo ao Rogério Casanova. para acordar. Sim, ou seja, faço esta coisa muito antiga que é mesmo reuniões por telefone. Estamos 1 hora a falar, 30 minutos são sobre o Sporting e os outros 30 minutos são a dizer mal de comediantes e depois outros. Não estás nada? Não. Depois os outros 30 a tentar arranjar uma desculpa para não vir ao podcast Inês Lopes Gonçalves. Claro. Como é que eu lhe vou dizer? Não, por acaso não é o caso. Mas, ou seja, falo muito com ele. E depois escrevo, sim, tentativa e erro, sim, escrevo. Tenho muitas páginas em branco. Depois. Sim, até que, quer dizer, agora estás obviamente com um fit, com um objetivo, mas mesmo quando não estás a trabalhar em nenhuma coisa nova, escreves só porque sim. Sim, e essas partes ainda me deixam um bocado assim, angustiado. Quando não estou. Quando não é ou seja, com um eu objetivo. preciso fazer alguma coisa. A minha mãe dizia uma coisa que era. Quando a minha mãe ia de férias, tinha medo de ficar sem mão, porque é arquiteta e portanto tinha que exercitar a mão. E eu quando não estou a fazer nada, quando não está a sair nada meu, apesar de eu achar que é bom para mim, não está sempre, não é? Porque não sou, lá está, porque não tenho nada para dizer, apesar de tudo, fico sempre com esse medo, não sei, se calhar porque esse medo de ficar sem mão. Estou a perder a mão, pois. E isso angustia-me um bocado, confesso. Isto é uma coisa que manda em mim. Ok, e quando é assim. Isso não manda em ti, tu ficas angustiada com isso ou não? Mas quer dizer, eu não sei se. Desculpa, eu estou a precisar de alguma partilha sobre isto. Sim. Manda em ti, tipo, quando tu ficas. Quer dizer, eu acho que depois com o tempo tu começas a perceber que que é bom não ficares a pensar, a enfocar muito nisso. Ou seja, eu ia te perguntar isso, e depois aí quando é assim tu fazes o quê? Mais depressa vais ao cinema ou ficas ali a insistir? Porque eu já percebi que é melhor, se calhar. Queixo muito à Margarida. Pronto, lá está, infernizamos a cabeça dos nossos. Queixo não é? muito para coitar. Mas depois é um bocadinho isso. E eu acho que isto também convive aqui com uma certa ideia de temos que ser muito bons e muito perfeitinhos. Às vezes é só conviver melhor com a ideia da falha também. Sim, a mim nem é falha, a mim é às vezes. Ou seja, voltando à sério, o que eu mais quero é aquilo que pior me faz, que é aquilo em que eu mais acredito, é o que mais me custa, porque ou seja, esta coisa por um lado não quer estar sempre, por exemplo, tu estando sempre, não é? Tu estando na rádio, sim. Tu estás, as pessoas, quer dizer, tu apareces todos os dias, sim. Não é? E portanto não tens esses momentos que desapareces. Não é? Pois. E às vezes esses momentos em que eu estou a produzir, que me dão imenso prazer, não é? Da coisa da chamada, o processo criativo, também às vezes é o que. Ok, mas eu agora não estou. Será que estou a perder a mão porque não estou a falar com pessoas com o microfone à frente? Será que eu ainda vou saber falar com as pessoas? Depois começo tipo, a ensaiar, tipo, a falar, então, como é que está? Está tudo bem? Boa tarde. Tipo, venho para aqui. Eu não tenho feito assim tanta coisa. Tipo, este ano okay. Eu não tenho feito assim tanta coisa, não é? Será que eu ainda sei falar? Mas eu acho que esse timing na tua cabeça é completamente diferente do timing das pessoas. Claro, para as pessoas, tu ainda isto é uma coisa fizeste, claro, e eu consigo desconstruir isto. Ou seja, eu consigo processar e perceber que isto é uma coisa. Ou seja, não chega a não ser saudável. Pois. É muito engraçado tu teres esta questão e já disseste também que já viveste sozinho, que fazia basicamente o que te apetecia, e de repente tens esta questão toda da arrumação, das repetições, etc. E depois 2 filhos e 2 cães, que deve ser assim o maior é verdade. abanão mas no entanto impecável. Ou seja, não convives, foi até uma coisa que te ajuda, não é? Uma coisa ótima, sim. Pois. Porque depois parece que não é assim tão difícil, não é? Ou seja, você diz-me tu, porque não, imagina, os filhos, por exemplo, tu, sei lá, com a questão dos germes e tudo mais, tu tipo sopras a sopa deles. Mas antes dos filhos foi os cães, pá. Os cães, quer dizer, os cães têm baba e cenas. Eles dormiram, agora não, porque a Amália dorme connosco também, no Next to Me, e portanto não podemos ter cães na cama porque são demasiado pesados para um bebê. Mas os cães dormiram sempre connosco. E eu aí perdi ou seja, a partir do momento que eu parti uma cama com cães, perdes a sim, pá, os cães carteira da Ordem dos Germofóbicos. É terapia de choque. Mas sim, quer dizer, eu sozinho, quando vivia sozinho, e a Margarida nisso trouxe-me, quer dizer, fez a minha vida andar para a frente. Pois. Não é? Ou seja, eu cresci imenso nesse ponto de vista de fazer coisas que eu nunca, sei lá, eu se calhar era um bocado mais defensivo em relação a ter filhos, a ter animais e tudo mais, e de repente é uma coisa que, ok, tipo, 2 é bom, se calhar até que é mais, não sei. Um cão a babar-te, uma criança a cuspir-te. Sim, ou seja, não, é uma coisa que te habituas e que se torna boa.
Pois. Que há muito medo, não é? Quando vais. Eu estou a dizer isto, mas quer dizer, eu até sinto vergonha de estar a dizer isto em frente a uma mãe de gêmeos, não é? Não, mas quer dizer, que gêmeos é a dose dupla, não é? É sim, não recomendo. Mas se calhar, imagina, tu agora. Ou seja, é tudo uma questão de percepção, porque tu agora, se calhar, tinhas novamente gêmeos. Ok, se calhar era um pesadelo. Só a ideia dá vai vontade, não sei. Sim, tu tens Mas mais ia ser filhos além diferente. dos gêmeos? Não. Ok. Agora pensa. Pois foi. E tu, será que a solução é tipo, se tu tiveres 10 filhos, tipo, eventualmente abraças o caos em pleno na tua vida? Já não. Eu entrevistei uma família numerosa para um trabalho e eles disseram-me que a partir do terceiro é tudo igual. E eu de facto, não sei, eu tenho 2 irmãos Ok. e Eu o também terceiro, tenho, mas sim. o terceiro desequilibra, porque o terceiro implica muita logística, não é? Pois. O terceiro manda na família. O terceiro é um bocado terceiro- aquele. É o bebé que faz mudar de carro, é que te faz Exatamente. mudar de casa. Tudo, que é faz... isso. É exatamente. O terceiro não está planeado. As famílias, eu acho que não é o que manda em nós. Estou sempre a tentar ir ao abrigo do teu conceito. Sim. É, o que manda na família tradicional, na família contemporânea, etc. O que for, é os 2 filhos e agora hoje em dia até menos, não é? Quando há o terceiro, tipo, as pessoas esperam, uou, e agora? Não é? Que loucura. E eu acho que quem vai para o quarto, tipo, está igual ao que o terceiro. Não é? Sim, Porque assim, o terceiro, ok. de repente, ele já tem idade para. Ou seja, já o terceiro. Isto para um quarto filho implica a 4ª gestação. Portanto, houve 4 vezes 9 meses, mais 4 putos que cresceram. Portanto, eles já te podem ajudar. Sim, Não é? Os putos já te podem ajudar. sim, já ajudam Portanto, a. eu acho que tu, por exemplo, tu tinhas agora gêmeos. Eles iam-te ajudar imenso, os gêmeos ou não? Que idade é que eles têm? Sim, tem 9. Já acho que tu sim. metias. Isso é uma linha de montagem. Eles é que Já faziam podiam, tudo. já Tu podiam. trocavas fraldas. Mas sim, eu acho que a solução para ti se calhar é um bocadinho, imagina, se vieram os cães e tu perdeste imensas coisas, ou pelo menos não lidas com elas de outra maneira, não é? Vieram os miúdos. E agora? Se vamos a falar, se calhar está aqui a cura da POC. Sim, Tá- havia tudo, não é? Sim. Era um bocado. Pois agora, mas o que é que eu posso trazer mais agora para lá para casa? Não, continuavas a ter filhos. Imagina, mais filhos ainda, não é? Tornas Sim. tu próprio uma família numerosa, até Sim. nem sequer teres tempo para pensar. A Margarida, No sim, que quer a que Margarida seja. por ela tinha, pronto, até termos possibilidade. Comenta que isto se transformou na Júlia Pinheiro. Sim, Foi exatamente. agora, não é? Foi exatamente agora neste momento. Sim, o Olha, controle é teu isto disto. já veio. Ai meu Deus, longuíssimo. Acabaste de fazer 35 anos. A ideia de. A ideia de não ser jovem, ou. Quer dizer, claro que ainda é jovem, mas a ideia de perder a juventude é uma coisa que te assusta de alguma forma. Não, porque eu já não sou jovem há muito tempo, pá. Ok? De espírito. Sim. És sim. uma alma velha. Eu sou uma alma Guilherme Geirinhas. Sou uma alma velha, sim. Mesmo ou seja, nas coisas que vejo, nas coisas que faço, sei lá, nos podcasts que eu ouço. Eu também não quero estar. Porque eu estou sempre nesta guerra com a Margarida lá em casa. Estamos Ok. sempre com a guerra de quem é que ouve os podcasts mais. Mais interessantes? Ou menos, sim. Ou menos, sim, ok. Sim. Ou seja, que podcasts bizarros é que nós não fazemos ideia que tu se calhar Não, mas eu gostas? não ouço. Eu sim, acho que a Margarida consegue ouvir mais bizarros que eu. Ok. Ah, Mas o que é um podcast bizarro? É sobre temáticas. não, eu gosto de coisas muito específicas. hum, Coisas mesmo muito específicas. Ou seja, eu adoro sentir-me Um burro. podcast sobre daltónicos do hemisfério Sim, sul. eu adoro sentir-me burro. Ok. Ou seja, ao ponto de ou seja, ouvir um podcast, por exemplo, podcasts de literatura, que eu não percebo nada, que eu estou lá a Ok. fazer name dropping, tipo Afonso Reis Cabral. E consegues acompanhar? Não, estás mas, só. mas adoro ouvir as pessoas a falar de temas que não. Porque tu vais absorvendo alguma coisa. Ok. Não é? Uhum. Ah, Isso é verdade. e pá, não E sei. depois é que- aqui e ali. Deixas um bocadinho assim desse conhecimento Sim, que, e vais do mandando que para jantares, não é? tiveste. Tipo, por isso é que eu mandei aqui o Afonso Reis Cabral. Estás a ver? Há bocado disse, tipo, eu já ouvi este nome. Claro, Eu claro. já vi este nome. Mas isso é não sei o quê. E pronto, epá, este gajo é inteligentíssimo. Mas, claro, a pergunta que me fizeste uma pergunta era. Era A questão da juventude, a ideia da juventude. Não, ou seja, eu acho que tenho gosto um bocado velho. Ou seja, lá está, eu gosto muito de ir ao cinema, por exemplo. Adoro mesmo. E eu gosto de coisas que duram muito tempo. Ou seja, eu consigo ficar. Eu não tenho nada disso PHDA, por exemplo. Eu consigo ver um filme até ao fim na boa. Ok. Eu não tenho muito aquela coisa TikTok. Também uso não muito queres ter tudo, não é? Não, sim. Já tens, sim. já tens um cardápio de, sim, queres fazer linha. Sim, mas acho que ou seja, nisso acho que sou um bocado antigo. Eu gosto de coisas demoradas, gosto de. E também não me sinto uma pessoa que adora o risco, não é? Aquela coisa de adrenalina. Ou seja, o meu conceito de liberdade não é fazer parapente É o quê? Qual é assim, a tua ideia? De liberdade. A tua ideia de liberdade? Imagina, eu sinto-me livre, por exemplo, em casa. Eu acho que é o sítio onde eu me sinto mais livre, onde eu posso, tipo, estar no duche a cantar o Whitney Houston sem ninguém saber. Lá está, é o sítio onde o teu olho pisca menos. Sem dúvida, sim. Ok, O meu olho não pisca em casa. pois. Não pisca mesmo.
Ou tipo, seja, em casa eu posso. Baixas a guarda, não é? Sim. Em Pois. casa eu posso estar com os meus filhos, posso estar confortável, posso. Não sei, eu acho que há um ambiente de amor, não é? Em que eu posso estar tranquilo, Pois. e posso estar confortável, posso fazer coisas. A coisa das regras está sempre muito. Quer dizer, o saber estar, não sei o quê, em casa posso comer Nutella com o dedo, posso estar de boxers no sofá, posso lá estar a Podes cantar comer Nutella desafinado. com a pata do teu cão. Mergulhas a pata do teu cão. Nunca experimentei, mas eu acho que a casa é o sítio, e por isso é que eu não percebo as pessoas que dizem, ou seja, por exemplo, o conceito de viajar para mim Não concebes. é muito desconfortável. Hum. É muito desconfortável viajar. Eu gosto de viajar para um sítio bom, que seja confortável, ou seja, Ou seja, dificilmente Epá, mochila às costas. Também já fiz. viemos geirinhas tipo num Mochila às mochilão costas. e... Por exemplo, se fosse uma coisa para filmar, talvez, Ok. do ponto de vista só de superação e de deixar registro. Se cada um Nem na é filmar para as vou pessoas- aqui para a Patagónia. Mas nem é para não as sei pessoas, quê. é para a descendência. Tipo, o pai fez Ok. isto, estás a dizer assim. Mas nisso sou um bocado. É como um velho, tipo, gosto de estar em casa, Uhum. gosto de ver filmes, gosto de. Portanto, quer dizer, o que é que os jovens gostam? O que é que os jovens gostam? Sei lá. Tipo, Sei lá o que é que os não, jovens mas gostam. tento também ir ao corpo, porque também tenho algum medo ou seja, eu Sabe, gosto de estar a par, tipo, ou seja, Vais a festivais o e- Bad Bunny lançou um novo álbum, eu Sim, gosto sim. de ouvir tipo o David tirar mais foto, Claro. tipo, Mais eu gosto, foto, eu claro. gosto de estar a par disso e também sou um bocado obcecado com essa coisa de não envelhecer. Sim, aquele Mas- famosinho de saber o que é que está a bater, não é? Sim, não, de estar por dentro, não é? E, tipo, não gosto de, sei lá, não sei, eu gosto de estar a par, sim, mas, Ok. mas não estou obcecado com isso. Pois. Com a ideia de o que é que os jovens estão a fazer, que é para eu fazer também, não é? Sim, mas é que depois acaba, inevitavelmente, tu com 35 anos, se tu queres o que é que os jovens estão a fazer, tu vais acabar por passar aquilo que os teus pais passam quando tentam ter a minha idade, não é? Pois. Quando os meus pais tentam ter Ficam a minha velhos idade. gaiteiros. É É aquela isso, coisa e eu bem acho que nós já deprimente. devemos ter esses comportamentos, e por isso é Claro. que é um bocado ridículo às vezes. Eu acho que é um bocado ridículo eu com 35 anos passar por 19, e eu acho que isso não se nota, mas quem tem 19, não é? Vai notar isso, não é? Quer dizer, eu não posso usar aqueles super baggy jeans. Mesmo que eu queira, por exemplo, posso usar se calhar o baggy, mas Podes porquê? o super baggy. Eu Só se não posso, te ficarem bem. sim, Mas achas que isso já é. sei, talvez possa. Sim. Claro que toda a gente, a moda é super flexível, não é? Podes Isso. usar aquele penteado, aquele Tamara, como é que se chama agora? Eu não é? até arrisco, pá, um Que é aquele. Sim, tu mandas um bom mulletzinho, mas sim. aquela alpaca aqui à frente, sabes? Pois é, sim. Pá. Mas eu tenho, sim, mas isso é uma coisa que realmente às vezes se calhar devíamos estar um bocado mais dentro. Tu tentas, até que idade é que tu tentas ir? Eu acho que a partir do momento em que nós já temos. Quando uma pessoa Estamos a falar tem, disto. quando uma pessoa tem este raciocínio do o que é que já foste. Sim, a idade Porque manda em essas nós, coisas ou estão a passar por inevitavelmente. ti, Uhum. ou então se tu andas à procura delas é porque. Não sei. Sim, a idade manda em nós nisso, sim. Pois é. Por exemplo, voltando o Miguel Esteves Cardoso, Sim, sim. que eu acho que ele falou disso, não sei se foi aqui que ele falou, mas eu sinto que a idade nunca manda nele, que ele está sempre a viver a sua melhor idade. Sim. Não é? Eu acho que foi aqui que ele disse Foi isso, aqui, não tenho foi a certeza. exatamente aqui. Sim, sim, sim. E eu acho que isso é o segredo, não é? É tu estares. E isso implica também o quê? Seres generoso com as gerações a seguir, não teres medo que venham Epá, a seguir, que aquela ideia substituam, não é? Sim, que os jovens agora não sei quê, pá, acho isso a maior Mas parvoíce mesmo não que teres existe. medo da substituição, não é? De Claro, tapares o caminho aos próximos. Tipo, isso... Não, e render-se à ideia de que um dia também tu vais ser meio ridículo e que alguém vai olhar para Claro. ti e vai dizer boomer, tipo, não é? É um E o bocado. truque é abraçares isso, porque os velhos que tu gostas, não é? Claro, São velhos que souberam fazer isso, que souberam abraçar a idade que têm claro. e portanto, epá, é nesse limbo, não é? Grandes reflexões aqui de Não Guilherme são, Jardim. pá. Olha, eu gostava só de falar aqui de uma coisa, não é muito fixe pá, ter pena das pessoas, não é? Não é um sentimento muito nobre, mas eu. Neste aspecto eu tenho pena, Guilherme, que tu nunca tenhas sentido a maravilha que é o cheirinho de um frango assado. Pois pá. Que é uma coisa que tu tens, não é? Uhum. Isto é, eu fui investigar. Tu tens anosmia, Guilherme Geirinhas? Anosmia ou anosmia? Agora estamos a falar de sílabas tónicas. Eu não sei. Anosmia, eu diria É. anosmia. Tem acento? Não tem acento. Mas anosmia dá-lhe um ar mais nojentinho. Anosmia, não é? Ele Sim. tem anosmia. Sim, porque anosmia parece, até tem nome de perfume, não é? Tipo uma edição limitada. Mais ou Anosmia, menos, sim. From Yves Saint Laurent. Não é? Parece. Anosmia. Tem anosmia, é verdade. Eu sim. não fazia ideia que isso podia acontecer. Quer dizer, Ok. achei que se calhar era assim, com brevidade no tempo, como por exemplo, tu no Covid riste na cara de toda a gente. Sim, toda a gente tinha anosmia ou anosmia, sim. Tu não Isso também tens, manda em mim. Tu Isso- não tens olfato. Uhum. Ou seja, tu não cheiras nada.
Há coisas muito específicas que eu consigo sentir, o café consigo, a gasolina também. Ok. Mas sim, mas não há muitas coisas que eu não sinto. Mas, por exemplo, mudas uma fralda na boa. Na boa, sim. Sim, Ok. fraldas é um território A excelente Margarida para mim. claramente despachou isso para o teu lado por causa dessa tua característica. Sim, não, é democrático, ou seja, nós acho que 50-50, mas eu faço na boa, sim. Pois. Fraldas é uma coisa, o que isto vira contra mim, não é? Porque eu nunca sei quando é que está a cheirar mal. Pois não é, aquela coisa do. E quando houver um incêndio, coitado. Os meus pais instalaram um alarme ou seja, dispara quando há um cheiro a gás na minha casa. Por acaso, na minha atual casa isso não acontece, mas Pois. na casa dos meus pais isso acontecia. Cheira-me. Eu não sentia o cheiro, sim. Mas Nem isto, quando um cheiro é muito intenso, ou seja, podia haver aquela coisa de Nada. só quando é mesmo exageradíssimo ou seja, tu sentires. cocó, que é o que estamos a falar disso, não é? Ok. Eu nunca senti o cheiro a cocó. Mas é Gás engraçado, também não. café sentes Café sinto, sim. e Por gasolina isso é que também. eu gosto tanto de lá está a estância de café. Por Pois. exemplo, uma estância de cocó não poderia ter, porque não sinto. Agora, uma Exatamente, estância de metar, café. de repente, Metar-se, imagina. Eu passo ao lado de metar e não sinto o cheiro. E não sentes, pois. Não sinto o cheiro. Mas ias dizer que isso manda em ti. Manda em mim porque, ou seja, eu nunca sei se estou a cheirar a suor. E, portanto, Dependes de outros para dizer. Olha, Sim, Podes. isso é uma coisa. Por exemplo, eu quando faço exercício depois tenho um compromisso. Eu nunca sei se estou a cheirar a suor. Por exemplo, eu tenho já falei disso, tenho muito medo de drogas, de ganzas e isso, e portanto eu nunca sei quando é que está a cheirar a ganza. ok, E isso é uma coisa que me assusta. ok. Porque eu Para não sei. não queres ser fumador passivo daquela Exatamente. ganza, ok. E portanto eu estou sempre a fugir disso, não é? Por exemplo, em festivais é um caso gritante, não é? Estou sempre a fazer, parece que estou a fazer o circuito aí pelas bancas, mas estou só a fugir. E portanto isso é uma coisa que me atrapalha um bocado. E assim, foi desde que nasceste? Sim. Ok, portanto É uma também coisa não. familiar, o meu avô. Pois eu ouvi dizer isso, sim, sim. mas eu fiquei muito Eu espero que intrigada sim. com esta tua característica, de facto. Sim, mas essa é das que menos atrapalha até. Ok. Atrapalha alguma coisa, mas pronto. Mas está-se bem, já aprendi tipo, a viver com isso. Isso não te influencia minimamente a comer? Eu acho que é a mesma coisa que não ter, ou seja, quem não tem um sentido, não é? Apuraste. Apura aos outros, talvez, não sei, mas a mim. Mas como está um bocadinho ligado, não é? Aquela ideia que quando Não estás sei. constipado que não sentes o sabor da comida, nestes Sim. dois casos. Mas ou seja, uma coisa sabe-te, uma sorda sabe-te tão bem uma sorda como a sabe mim. uma sorda. Agora, Ok. não sei se o meu sabor da sorda é o mesmo que uma pessoa que não tenha isto, não é? Mas a Pois, sorda sabe se uma calhar a sorda. sorda a ti te sabe-te a doce de ovos e tu achas que é ótimo e Isso era não lindo, sabes. isso era lindo. Imagina. Sim, tipo, eu ir, sei lá, comer uma chanfana e saber-me tipo a perna de pau. Era lindo. Mas eu acho que não, acho que já Tá me bom. sabe uma chanfana. Pá, exatamente. Sim. Bom, o Não Mandas em Mim tem o apoio da Dacia, uma marca que sabe perfeitamente que as manhãs podem ser complicadas, que os casais discutem, que o jantar às vezes é cereais com não me chateiem, que as camas nem sempre estão feitas e que levar os filhos à escola de pijama é perfeitamente aceitável. Até para aquelas famílias perfeitas dos anúncios de carros perfeitos em que os filhos perfeitos nunca perguntam de resto, já chegámos, falta muito, já chegámos, ele bateu, mas já chegámos. Bom, Guilherme Geirinhas, se tu mandasses, para terminarmos, o que é que passava a ser obrigatório? O que é que passava a ser obrigatório? Eu tinha tantas respostas. Tem que ser uma, não é? Bom, eu acho que. Podes ter mais que uma, mas. Sim. Eu sou a favor da transparência. Portanto, para mim. Agora vou ser sério. Ok. Não é ser sério, mas eu acho que árbitros. Sabemos o clube de futebol dos árbitros? Ok. Era obrigatório. Saber, tipo, o partido dos jornalistas. Eu acho que tipo, isto facilitava a toda a gente. Porque não havia aquele sabes, aquele. Ok. Será que ele é de. Será que beneficiou? Será que não beneficiou? Essa transparência. Mas tu achas que um jornalista faz um. Não achas que isso podia ser pior? Eu acho que não, porque tu sabias com o que é que havias de contar. Ou seja, porque às vezes. Mas um bom jornalista não. Todos têm convicções, não é? Ou seja, todas as pessoas têm convicções. Eu Sim, acho. mas Eu há, acho assim, que é há um dever e há um dever de informar. E quando informas, não pões a tua vou dar convicção. dois exemplos. Achas que O pode observador ficar é enviesado? O observador é um bocado assumidamente mais sim, direita mais e direita. o Fumaça é mais de esquerda. Bem, foste buscar um polo também, mas então são dois órgãos completamente diferentes. Mas tu sabes que eles são, e não é por isso que as pessoas não dizem que eles fazem Sim, um bom como trabalho. na imprensa estrangeira isso também acontece com Mas o eu acho que Washington não perdes Post nada. ou com outro. Agora, eu também, depois é será que eu me sentiria confortável a dizer as minhas convicções e depois fazer, por exemplo, um bom partido? Não sei. Mas a questão é que tu não és jornalista, não é? Pois é isso. Eu acho, por exemplo, um árbitro, o que é que eles perdiam em nós sabemos o clube de futebol? Dizer aqui, olha, hoje, sim senhora. Não sei se isso não se podia virar depois contra eles, tipo, fez isto porque não sei o quê. Então, mas por isso, se houvesse esse conflito, até se podia testar, mas se houvesse depois esse conflito de interesses,
Porquê que eu estou não aqui a apitava o jogo. Porquê que eu estou a contestar a tua resposta? A resposta Porque tu é és tua. do Benfica e és beneficiada. E portanto eu venho aqui enquanto pessoa que é por acaso- prejudicada. por acaso sou do Benfica. Repara, eu venho aqui do ponto de vista conspiracionista que é o Sporting é prejudicado. Claro. O que é que passava? Ai, olha, carta para trotinetes. Eu agora vinha no caminho, está a Epá. chover trotinetes, tirar carta para trotinetes. Absolutamente. Pá, devia haver. Mas ouça, quantas aulas de código é que nós. É 30 para aí? 60 aulas de trotinete. Eu não sei se não é mais, não eram 50 para aí, não faço ideia. De código. Não era? De Não, se condução, calhar não sei. menos, era Mas menos. pronto, Não, mas sim. o dobro para Sim. trotinete. Sim. O que é que passava a pagar imposto? A pagar imposto, eu acho que vou continuar aqui na literacia financeira, Uhum. já que estamos a falar de imposto. Eu acho que pagar em dinheiro devia pagar imposto. Eu sou a favor. E não ao contrário, normalmente quando queres pagar com multibanco é que, não, só a partir de não sei o que, senão. Pois é, pagamos... dos 5 euros, não é? Pois, Que isso exato. também é falso, que isso é os snack bars que fazem isso. Pois Os é. snack bars arranjam aquele esquema de tenho que pagar um risol e um não é? Sim. Mas não, isso é o esquema deles, que tu hoje em dia já podes. Ok, sítios onde és obrigado a pagar em dinheiro. Eu acho que sim. Agora, isto pode ser uma coisa que estou a desproteger o comércio. Normalmente o comércio local é que pagas em dinheiro, não é? Quer dizer, hoje em dia acho que já toda a gente tem cartão. Não, mas estás a ver, mas o que eu sinto é que hoje em dia o que se paga em dinheiro é aquelas coisas mais obscuras, que é tipo creche dos cães, que ficam, Não estava à espera que ficam, creche tipo, dos cães viesse a seguir a coisas mais obscuras. Não, que ficam tipo num quintal, estás a ver? E tu não sabes, ok. tu é pagar em dinheiro. Não sabes ou, se aquela pessoa não está a fugir. Pois, percebo. ou seja, não é, tu, sei lá, a Dácia não está a pagar em dinheiro. Pensas tu? É uma mala de notas. A Dácia não combinou, tipo, mesmo por baixo de uma mesa, sabes? Tipo, Sim, tem sim. uma que foram buscar uma mesa à área e tipo, olha, Inês está aqui, o Exato. envelope, não há. E, portanto, eu Sim, acho sim. que pagar em dinheiro devia pagar imposto, porque era uma forma de regularizar os sítios onde se paga em dinheiro. Ok. Isto é só do ponto de vista da Da literacia transparência e claro, da. Olha, por acaso, literacia, desculpa lá, Fiscal, eu não sim. quero prolongar isto, mas Não. literacia financeira, para te provar, isto para te provar que estava a perguntar o que é que podia ser obrigatório. Sim. Eu achava, uma coisa que eu mudei de opinião, no outro dia vi um reel sobre isso. Uhum. Eu achava que aulas de literacia financeira era bom ser obrigatório. Ok. Agora lembrei-me. E no outro dia vi o João Maria Joné a falar sobre Sim. isto, que de facto ele tem alguma razão. E porque ele acha que não devem ser? Ele disse que não, porque a escola não é. O ponto de vista dele era a escola não está lá para nos ensinar a preencher formulários, que também se calhar pode ser uma perspectiva um bocado redutora do que é a literacia financeira. Mas, quer dizer, Pois. eu acho que quando se fala diz isso, a questão é: eu conheço adultos Que não sabe o que é um IRS, não é? que não percebem muito bem o que é o IVA, o que é o IRS, o que é que misturam tipo a segurança social com não é? Mas também devia haver menos, não é? A questão não é Devia impostos. haver só um. Tipo, o imposto. Não, o que eu acho é que devia haver uma conta corrente do Estado, que para não acontecer como, por exemplo, tu às vezes pagas a mais uma coisa e enganas-te só na um NIB, referência, ou não só sei um o quê. NIB, não é? Não, é assim como se de género, olha, pagou IMI a mais, também não faz mal que nós agora acertamos aqui com o IRS. Ser tudo, é estar que são tudo. tudo contas separadas, estás a perceber? Pois Era como é, se pá. fosse a tua conta na mercearia. Sim, e é entidades e referências e Sim, depois já me aconteceu juros de pagar uma coime e não- errada e depois e devolverem, não devolvem. Só uma conta. Mas eu acho que essa conta devia ter uma cara. Ou seja, uma cara consensual do audiovisual que tu não te importavas. Como é que é? A não Espera. ser João Baião. Ok, sim. Pagava-se a João Baião. estás a ver? Ok. Não sei, Percebo. ou seja, eu sentiria mais confortável. Em vez de pagar ao Estado, Sim. alguém assumir, tipo, anualmente, imagina, havia uma cara que tu pagavas a essa pessoa. Era o tutor, o teu vá, ok. João Baião, tipo, tu vais pagar a autoridade, em vez de ser a autoridade, porque a autoridade tributária, eu, quando estou a fazer transferência para eu prefiro ver lá um nome. É muito impessoal. Já sou numa autoridade Tributária, dá não sei o logo que, a para se ver aduaneira assim com e a pau. aduaneira, Sim, não é? sim, Mas sim. estou a cometer um crime, tipo, Sim. se for transferência para o João Baião, Sim. está tudo bem. Mas pronto, mas Uma aí pessoa João Baião paga de bom grado. mas pronto, uma coisa que eu pensava que devia ser obrigatória, não é? Pronto, não Muito sei, bem. não sei. A quem é que tu não atendias mais o telefone? Mente lá um bocado, vá. Esta é aquela que te pode dar soundbites. Às vezes sim, ou então muita gente diz. Os outros convidados já terão aqui algum soundbite. Houve alguém que respondeu a minha mãe, foi ótimo, já não me lembro quem é que Mas foi. isso é fácil. É de dizer a minha mãe, Não é muito fácil, mas isso não dá notícia. não atendias Repara, mais o telefone a à tua mãe. Flash não vai buscar Guilherme no teu telefone à mãe. Se eu dissesse, Pois é. se eu dissesse tipo Cuca Roseta, não é? Se eu dissesse Cuca Roseta, as pessoas ficavam, o quê? E estava E ficam tipo, estava um anúncio. O que Guilherme é- irias o que recusar. é que Guilherme Giringuês não atende chamadas de cuca roseta? Não, eu vou dizer ao Rogério Casanova, porque sou sempre eu que lhe ligo Pois, e não há uma relação
não é umbilical, não há uma relação, quer dizer, é sempre uma transação para o mesmo lado, sou sempre eu a ligar-lhe. Não, depois não é E isto é uma coisa recíproco. que eu até já fiz, que é, eu não lhe atendo às vezes para fazer, tipo, agora vou-me fazer difícil. Pois. Portanto, eu acho que era uma pessoa a quem eu não atenderia mais. Se tu não ligas ao Rogério Casanova, ele dorme até às 8. Mas isso irrita-me, que é, Pois. não, nem é só isso, é, nós não teríamos uma relação laboral se eu não lhe ligasse, o que implica que eu gosto um bocadinho mais dele do que ele de mim, não é? Ou se quer porque eu é que o estou a contratar, não é? Porque tem a ver com isso, não é? Se quer, ele não tem que estar Já de mim. pensaste que tu és o patrão e... Bom, Sim. que regra é que tu abolias? Que regra é que eu abolia? Que regra é que eu abolia? Eu não sei, eu acho que não é uma regra, mas por exemplo, não, mais coisas de etiqueta, por exemplo, os beijinhos, eu acho que abolia. Aquela coisa do dá um, dá dois, Foi uma coisa que se perdeu ou com do o chegar e Covid. dar beijinhos. Sim, dar beijinhos só. Por exemplo, não é? Nós beijámos e eu beijei a tua equipa toda. Perfeito. Ias dizer beijei a empresa toda. A empresa toda. Não, beijei a tua equipa toda. E eu acho que. Para germofóbica até és muito beijoqueiro. Yeah. Não, porque, ou seja, mas porque entra nesse conflito que é também não quer ser mal criado, não é? Quer que as pessoas gostem de mim. Mas eu fico Mas o muito cotovelo- enervada é quando chego com alguém que decide dar beijinhos e eu, mas eu não queria dar beijinhos. Pois pá. Pá, porquê? Qual é o problema de fazer? Então, pessoal, Mas eu não sei. Devia haver uma regra aqui. pois. Ok, então eu então. Porque no Covid foi o momento em que isso foi mais, não é? Foi mais estabelecido. Não há. Tal e qual. É cotovelo. E houve um momento de transição em que isso ficou, não é? Pois foi. E houve coisas boas que ficaram do Houve Covid, ali por exemplo, as exatamente. reuniões de Zoom ficaram. Pois é. Não há mais PPMs, nem aquelas reuniões em casa de 50 pessoas. Sim. E esta foi uma coisa que se perdeu, que eu acho que, ou seja, uma regra que eu aboli, acho que era até facilita aquela coisa chatice de não Sim, sabes se é um, se é dois, este ou aquele, claro, ficas claro, pendurado, claro. tá? Sim. Por exemplo, o que aconteceu hoje contigo, tu deixaste-me pendurado. Eu agora pensei, eu deixei. Eu já pensava, o quê? Estou só aqui a perpetuar aquele estereótipo de tu dizes que vieste de um colégio com regras. Exato. Que moda é que. Que moda ou mania absurda é que para ti desaparecia? Olha, falámos há bocado de eu ser antigo nessa coisa de, por exemplo, não é TikToks, eu acho que os TikToks até ajudam, mas por exemplo, há um género específico que eu acho que é PHDA a mais. Isto já vou levar na cabeça, PHDA a mais, isto não se deve dizer. Atenção. Achas que há muitas coisas sobre isso? Não. Vou dizer, é TikToks com ecrã dividido, em que em cima é um excerto de um podcast A Beleza das Pequenas Coisas, por exemplo, e em baixo é um gameplay de alguém a jogar Minecraft. Ok. Já viste isto? Eu acho que ainda não apanhei isso. Não acredito. Tu não tens Tenho tu não andado tens um pouco algoritmo no... jovem. Não, eu nem te Equipa, digo... já apanharam ou não? Equipa já apanhou. Eu nem te digo como é que é o A equipa algoritmo está a do ver meu neste momento, TikTok. nem sabe, está a ver neste momento. É medonho. Ou seja, hoje, para chamar a atenção, Mas qual é o objetivo? eu acho que o objetivo é, por exemplo, se há um excerto aqui disto, nós provavelmente não estamos a ser suficientemente interessantes, e então em baixo, enquanto nós estamos a falar, está um gameplay de alguma coisa. Ok. Não é? Ou seja, a ideia é um bocadinho dizer isto foi chato. É tipo... Não é só chato, não, a própria pessoa que fez o clipe é que montou isto desta forma. Ok, já Ou percebi. seja, é para entreter, é a atenção dividida, da mesma forma, mas isto está. Tu sem requerer, por exemplo, tu hoje em dia vais ver os comentários um telejornal. Sim. Vai um especialista falar sobre sapatos. E tu tens os especialistas sobre sapatos num quadradinho. Sim. E depois tens em grande A imagem os sapatos. do acontecimento que motiva Sim. aquele Mas às vezes é comentário. só sapatos, estão a passar sapatos, estão a passar Sim. calçado de Guimarães, Claro. Geox, e eu acho que porque é que não estamos só a ver a pessoa a falar? Não é? Mas quer dizer, eu também percebo, é para entreter, mas eu acho que isto é o limite. Tipo, quando há um gameplay por baixo não é? Quando há um jogo interferir com eu acho que isto é um limite. Não acho que é demais. Sim, quer dizer, Eu acho é que um isto bocado. Pá, mas agora nunca vou sair daqui e vou para o porque TikTok aquilo ver. a mim dá-me mais ansiedade, porque eu não consigo ver as duas coisas bem. E eu gostava de conseguir corresponder àquilo, e é uma coisa que até às vezes, tipo, ok, eu não sou jovem o suficiente, eu não estou a conseguir. Não estou a perceber isto. Mas não sei. mas E depois já assim- pensei, será que os cinemas daqui a 20 anos vai ser vertical? Mas isso ao mesmo tempo exato. Não é? Aquele E com formato. ecrã dividido. Tipo, estás a ver estás a ver Epá, o não. Brutalista de 3 horas e. Mas eu acho isso já um perfeito. Mas cá estamos a ser velhos. Pá, não sei. Eu acho que cá estamos a ser velhos, pá.
Mas estamos a compartimentar o cérebro de uma maneira que é. E o attention span, não é? Pois é, pá. O nosso espectro de atenção, não sei bem se Ou então, se calhar, era abolir. Perguntaste. uma moda. Uma moda, Uma mania absurda. Sim, eu acho que para não ser tão rígido, se isso se mantivesse TikTok, isso. portanto, para o mês que vem já fazem outra trend qualquer. Já fazem outra, Exato. sim. Mas é que isto não é trend, porque isto é. Uma coisa é quando é uma moda, isto é uma mania, porque isto é. Ou seja, as modas passam e tu inseres a moda neste formato. Isto já é um formato. Sim, exato. E quando se torna um formato, a coisa já é um bocado mais. Já faz maior, escola, não é? Exato. Já é maior. Portanto, se calhar, se não der para abolir, pelo menos quem faz isso e quem tinha que a seguir, se calhar, ver o Ben-Hur 3h30. Ali, a olhar Ben-Hur sempre. 3 horas. Sem Minecraft. O Ben-Hur só. Fogo. Acho que podia ser. É porque acho que os putos não veem já assim, não conseguem ver filmes assim seguidos. O meu puto consegue. Tá O meu bem, puto eu estou a falar viu o de Flow agora. jovens sem de falas. 15 anos. A sério? Eu não sei, isso também, eu acho que às vezes somos nós Achas que estamos a que pôr. nos escudamos nisso, não é? A entrar na conversa da nossa geração. Então não sei pronto, quê. não vou dizer. Não que sei, é para não estou a ser pensar. velha. É que eu não estou assim tanto com putos de 18 anos para saber se eles de facto aguentam ver filmes. Pois. Porque tu vais ver, tipo, a Netflix continua a crescer, não é? Mas, sim, mas eu já vi no outro dia. Onde é que eu vi isto? Pessoas a pedirem. E eu não sei se a Netflix já equaciona isto, que é um plano de 3,5€ só para ver o menu. Estás a gozar. Um plano de 3,5€ só para ver o menu, para ver só os trailers. Isso é perfeito para aqueles casais, não é? Que tipo, Sim, exato. Sónia, o que é que vamos ver hoje? Sim. Exatamente. Sim. E a Sónia já adormeceu. Já Para adormeceu. esse casal, eu acho que é fixe. Mas eu acho que isto pegava. Porque há pessoas que não têm necessidade de ver o White Lotus, só querem ver o trailer. Pá, eu comecei por achar absurdo, agora estou a começar a carinhar a ideia. Então, mas tu tens novelas, e hoje em dia, tu tens eventualmente- novelas de TikToks que são novelas de episódios de 1 minuto, não é? Pois. Portanto, eu acho que. Mas o que eu acho é que a tua tolerância a coisas maiores vai sim. eventualmente isso biologicamente vai ser Por exemplo, influenciado também. Este podcast, isto tem os dias contados, isto vai fracassar. Estás a brincar, vamos com 1h20 já? Não, é por isso mesmo. Ou seja, isto não tem longevidade nenhuma. Nenhuma. Que palavra é que deixava de ser um palavrão? Foda-se. Muito bem. Mas se bem que foda-se, por exemplo, para o meu filho não é um palavrão. Porque diz assim normal. Explicar porquê? Eu não quero alongar isto, já estamos com muito tempo, desculpa. Não, O meu filho, por exemplo, reparou que o conceito de palavrão, quando uma vez disse caralho, e ele olhei para ele e disse caralho, e depois fiquei. E ele tipo. Claro, tornou-se proibido, tornou-se Caralho. interessante. E ele percebeu. O foda-se, como eu digo, eu sou um bocado asneirente em casa, lá está, onde sou mais livre, e digo muitas vezes foda-se. Quando frustração. Portanto, para ele é uma palavra uma que está bengala. no... E ele aprendeu a aplicar o foda-se em momentos de frustração. E portanto, eu agora estou naquela fase tipo, de explicar que é um palavrão, não é? Que ele não pode dizer. Pois, tipo, ok, essa palavra, essa fixe, palavra gostamos não. aqui Sim, em casa, exato. mas fora se calhar. Não digas isso na creche. Não, tive que voltar a fazer o passo atrás, porque ele estava a usar. Ou seja, eu percebi-me que ele uma vez usou foda-se como se estivesse a usar a cadeira. Tipo, ele uma vez magoou-se e disse foda-se. E eu tive que lhe explicar: não, esta palavra não é cadeira, tu não podes dizer isso. Só que depois entra naquele, quando há uma plateia em que ele percebe que a palavra é proibida provoca risos aí, e tal. Sim, exato. Aí, Lá está. Mas foda-se, acho que até é uma palavra, está no presente do conjuntivo, é uma palavra, não é? Quer dizer, é elegante. Isso, exato. Olha, para terminar, tu já disseste aqui variedíssimas coisas para responder a esta pergunta, mas quem é que manda em ti? Quem é que manda em mim? As coisas boas dos meus filhos, os meus cães, a Margarida, os meus amigos, sim, acho que isso manda em mim. O meu trabalho às vezes, não devia, mas isso manda em mim, sim. Mas os meus filhos, sobretudo. Vicente e Amália. Vicente e Amália mandam em mim, sim. Muito obrigada, Guilherme Girinhas. Obrigado. E tu mandaste também durante esta hora, tu mandaste em mim, sim. Tenho presentes para ti. Para Uau. distribuição tantos. É agora que é o Dácia Sandero? Ou Jogger, Dácia Jogger? Isso é ali à saída, com um laço. Para não sei. Autocolantes, reparem. Podes pôr no carro, dar ao teu filho, Ok. dar a todas as coisas que mandam em ti, dar ao Rogério Casanova. Muito obrigado. Nas nossas reuniões são à distância, infelizmente então nunca vou ter pronto. essa possibilidade. Olha, obrigado, pá. Muito obrigada. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one doll among many.